Fala galera do canal QGCast, o canal mais focado aí para as carreiras policiais. E hoje a gente tá com mais um episódio muito legal. A pedido de vocês, né? O QGCast sempre vai estar falando aí sobre concursos, carreira policial e muita motivação. E obviamente, recentemente aí saiu uma notícia, uma bomba aí, que estão para abrir novos concursos, né? 8 mil cargos aí a partir de janeiro começarão a abrir. E nesses cargos virão cargos de nível médio. E nesses cargos de nível médio virão alguns cargos aí da Polícia Civil Técnico-Científica, bem como também já está autorizado o cargo para perito. Então muita gente manda pergunta aqui pro QGCast falando, pô, e aí, chama a galera da perícia, a galera do CSI que eles chamam. E hoje, né, eu tô tendo o prazer de receber aqui o perito, Kanashiro, né? Kanashiro, isso. Kanashiro, vem aqui bater um papo com a gente. Irmão, obrigado por você ter vindo aí. Opa, eu que agradeço o convite, valeu, Luiz. Valeu. Obrigado pelo convite aí, galera, boa tarde a todo mundo. Vamos Legal. Aí. E a gente está aqui também com o co-apresentador, o professor Alexandre, que está escondido aqui no cantinho, está com vergonha, nunca apareceu nas câmeras. Não. É um menino tímido, vergonhoso. Muito. Colega de trabalho aí, né? Colega de plantão. Daqui a pouco solta os apelidos do Alexandre aqui no ar. Vários apelidos. Ele fica entrando nas minhas lives, cara. Ele entra nas lives para fazer comentário jocoso. É mesmo, pô, sacanagem. Eu falei, vou usar uns bonitinhos. Ao vivo, não pode ao vivo, ele entra. Ele entra. Fazer. Falei, caramba, meu. Mais vida que segue. Vamos bater um papo legal aí. Ó, o negócio é o seguinte. O Kanashiro. Você prefere Kanashiro, Léo? Cana chicana, se quiser cana. Normalmente o pessoal me chama de cana. Né? Os caras acham que você é investigador, né? Chique. Deixa eu perguntar pra você. Uma pergunta que eu faço pra todo convidado que chega aqui. Como é que surgiu a ideia de ser policial? Como é que chegou, assim, de você, poxa vida, olhar e falar, deixa eu ver o que é isso aqui? Você foi desde criança, não foi? Como é que foi isso aí, cara? Cara, assim, né? Pra começar, meu pai, ele é policial civil aposentado. Ah, né? tá. Legal. Meu pai era agente de polícia. Né? Aham. Mas, pra falar a verdade mesmo, ele nunca me influenciou ao ponto de, tipo, vamos ser polícia e tal. Né? Quando eu tava no final da minha faculdade, sou graduado em Química, né? Uhum. Eu também não sei dizer exatamente de onde veio, mas veio aquele desejo de quero trabalhar na polícia. Na época, acho que foi um pouco de influência, Polícia Federal estava em alta naquela época, né? Tanto é que quando eu comecei, né, meu primeiro plano era prestar para a Polícia Federal. Você já tinha terminado Química? Não, eu tava terminando. Tava terminando. Que legal, já no final da faculdade, antes de terminar, você já começou a ter ideia. Exatamente. Legal. Uhum. Mas você não fez Química por causa da polícia? Não. Eu fiz Química porque eu gostava mesmo. Porque eu era um pouco nerd, né? Então, porra, fazer Química não foi um período fácil, viu? Porra, Mas deu imagina. tudo certo. Exato. Olha, eu tentei fazer engenharia, cara. Eu falo engenharia, química, física, faculdade de doido, no sentido assim. Sabe eu brinco, falei pro Xande até uma vez, aquele cachorro do Simpsons, não, o ajudante do Papai Noel? Sei. Tem uma hora que o Homer vai falar com ele e mostra a visão do cachorro, tá ligado? Era a mesma circunstância que eu me encontrei na faculdade de engenharia, tá ligado? O cara falava uns bagulho, eu ficava olhando, assim, não tá entendendo nada, cara. Então, eu fazendo uma brincadeira assim, mas é uma faculdade que não é pra todo mundo, né, cara? A faculdade, por isso que eu falo que é uma faculdade complexa, né, cara? Sim. Nem que a pessoa queira, pra algumas pessoas não vai funcionar tanto. Não, eu Legal. vou te falar, assim, eu lembro que na faculdade de Química, quando chegou o segundo semestre do segundo ano, Uhum. terceiro ano, nossa, cara, são matérias pesadas, Mas consegui sobreviver, né, deu tudo certo, me formei. E antes mesmo de me formar, eu já tava com essa ideia, né. Então, me formei, cheguei a trabalhar um pouco em indústria química, né. Na verdade, uma empresa de equipamentos de análises químicas, né. E, ao mesmo tempo, já comecei a preparação pro concurso. Né? Eu comecei a estudar, tudo, né? Aí, fiquei um tempo trabalhando e estudando, né? Até que... E deixa eu te perguntar, essa parte é uma pergunta legal também. Você foi estudar, você sabia o que fazia o cargo? Você tinha direção do que estudar, como estudar? Você tinha isso aí na época? Cara, eu acho que quando eu Que ano comecei... que era isso aí? Isso era 2011, 2012, né? Uhum. Vou falar a verdade, hoje em dia tá muito mais fácil de saber como é que funciona. Eu acho que pensando hoje, assim, naquela época, eu não tinha muita noção mesmo das diferenças dos cargos. Né? Tanto é que, né, queria entrar pra Polícia Federal na época. Aí, estudando tudo. Então, o que aconteceu? Logo que saiu um concurso, né?
foi um período muito curto. Então eu tava me preparando, saiu o concurso, coisa de meses, poucos meses, né? Eu intensifiquei os estudos. Você estava sozinho ou estava em curso? Estudava em curso, né? Legal. Então eu intensifiquei. E aí virou uma loucura, né? Porque eu trabalhava de dia, trabalhava o dia inteiro. Aí chegava à noite, aula até as 11 horas da noite. Aí aula até de sábado, o dia inteiro, né? Então você só assistir a aula, tenta absorver o mesmo ali, sentar pra estudar, não ia dar tempo. Né? Aí eu prestei esse concurso pra Polícia Federal, né? Eu não passei. Só que assim, foi aquela sensação do tipo, pô, acho que se eu estudar, vai dar certo um dia, né? Você não teve aquele negócio assim de reprovar e desistir? Não. Foi, apesar do pouco tempo, né? Foi um desempenho satisfatório, né? Falei, pô, acho que se eu investir nisso aqui, eu consigo. Eu pergunto isso porque o seu foi de primeira, Xande? Foi. O seu foi de primeira, né? Eu pergunto isso, Alexandre, porque tem muita gente que quando reprova, desiste. Coisa normal, eu trabalho com você há 10 anos, o Alexandre é professor também, é coisa mais normal, o cara reprovar e tomar aquilo como uma dor, puta, então não é pra mim, meu Deus do céu, e o cara desiste. Você não, você falou, pô, tô no caminho. Foi isso, né? Isso aí. Legal, cara. E aí o que acontece? Durante a preparação, né, abriu o concurso de perito criminal do estado de São Paulo. Da APF. Não, da Polícia Científica de São Paulo. Não, digo assim, você tava se preparando pra APF. APF, isso. Isso que eu tava, então você tava se preparando pra APF, aí abriu o perito de São Paulo. Abriu o perito de São Paulo, né? E aí? Aí eu não lembro exatamente como chegou a informação em mim, acho que algum familiar falou, pô, tem um concurso aí, parece interessante, né? Na época, as questões salariais eram bem parecidas, tudo, né? Aí eu falei, pô, legal, hein, perito criminal. E naquela época, né, você fez essa pergunta, eu acho que de fato naquela época eu não sabia muito bem o que fazia um perito, né? Aí eu pensei, pô, CSI, é legal, né? Vamos tentar. Aí, tanto é que para esse primeiro concurso que eu prestei de perito, né? Eu não sabia exatamente como é que funcionava, tudo. Abriu a prova, falei, vou tentar, né? E aí, o que é interessante, né? É muito diferente a prova da Polícia Federal, das outras carreiras policiais, para a prova de perito criminal. Por quê? Para o concurso de perito criminal, eles vêm com matérias básicas, né? Que é o quê? Física, biologia, matemática, principalmente essas áreas científicas, né? A área de exatas. Então, com o conhecimento que eu tinha da faculdade, né? De prestar vestibular, tudo, eu consegui mandar bem nessa parte. Das específicas, né? Das específicas, legal. Né? E as outras específicas, né? Que é a parte de direito, criminalística, né? Acho que quando eu prestei não tinha ainda essas, né? Eu já estava me preparando para o concurso da PF, né? Então você já tinha uma noção, né? Digamos assim, das disciplinas de direito. Você já estava estudando PF, já estava. Eu falo isso também porque, por exemplo, o Alexandre, quando chegou aqui, pô, ele tem uma formação em engenharia, isso é química. Pô, nunca pegou direito na vida pra ver. Exatamente. Então é tipo, tudo novo, né, meu? Você fala pro cara, pô, um dolo, um direito constitucional, sabe? É tudo... Então eu acredito assim, do mesmo jeito que pra mim foi fácil direito, e exatas é difícil, eu acho que a coisa fica um pouco invertida, né? A pessoa tem que fazer um esforço maior. Complicado, sabe? Eu tive uma dificuldade enorme nessa transição do direito, né, da forma de pensar, porque a engenharia, a área de exatas não é só a diferença matéria, a forma de pensar é totalmente diferente do Exatamente, direito. Totalmente diferente. O direito tudo depende, tudo dá pra... Tudo tem a alternativa. Tudo tem uma interpretação, tudo uma né? interpretação. Né? Se pega nas exatas, não, ou é ou não é binário. Exatamente. E isso foi uma grande dificuldade pra mim. Não sei como que foi pra você essa parte do direito. Não, foi. Mas assim, esse tipo da interpretação de como é, né, as matérias de direito, tá, é um negócio que eu acho interessante, né? Então, como por eu gostar desse... tem um pouco do raciocínio, né? Tem uma lógica no raciocínio e tal. Então, eu me interessei até. Eu comecei a gostar dessas matérias, né? E aí... acabou que eu uni o útil ao agradável, né? Eu já estava me preparando, estava estudando essas matérias que não eram da minha área de formação e juntou com o conhecimento que eu tinha já da universidade, né? E com a minha preparação para entrar na universidade. Né? Correto. Então acabou que esse primeiro concurso de perito que eu prestei, eu entrei, né? Então, isso que eu ia te falar. Você, quando uma outra pergunta também que o pessoal me faz é assim, quando você estava se preparando, aí você foi fazer a primeira prova para perito, você foi com a consciência assim, cara, vou levar, eu tô bem, essa prova é minha, ou você foi tipo, putz, vou tentar ver o que dá? No meu caso, né, eu fui tentar para ver o que dá. Tá. Tanto é que assim... Fez o seu melhor, mas... Fiz o meu melhor, né?
Aí eu lembro que na época, né? Eu falei, meu, e agora, né? Como é que eu vou saber? Não tenho ideia de como é que funciona nem o concurso direito. Eu tava totalmente de paraquedas ali, né? Aham. Aí o que acontece? Eu lembro que eu falei, vou procurar aqui. Eu achei um grupo no Facebook. Olha o negócio. Achei um grupo no Facebook. Comecei a ver a galera lá. Minha nota ali, eu lembro que foi por volta de uns 65, 70%, né? E eu não fazia ideia se isso era uma nota boa ou uma nota ruim. Quando eu tive contato com essas pessoas discutindo ali, tinha gente que tava com um pouquinho a mais de 50%, achando uma nota boa. Aí eu falei, pô, será, né? Esse Aí cara com comecei. 50 tá feliz, meu. Mas esse concurso de 2012, a nota de corte foi uma nota bem mais baixa. Bem mais baixo, foi uma Bem prova mais baixo. difícil. Até porque a prova de 2012 teve uma grande diferença com base no 2013. Aham. Eram 80 questões. Não, eram 80 questões de 2012 ou é de 2013 que eu tinha? A sua foi 100 ou 80 questões? Eu acho que foi 80 a primeira, de 2013. Então a primeira foi 2012, 80, 2012. exatamente, Uhum. não tinha as matérias específicas, criminalística, se não me engano, não Medicina caía. legal, medicina não legal tinha. não caía. É. Era praticamente um vestibular, a prova de 2012. Mas tinha direito. Tinha direito. Tinha direito. Mas É. eu digo assim, as duas específicas De perícia de não perícia. tinha. Que aí em 2013 já veio uma mudança, já colocou essas duas matérias, aumentou para 100 questões Uhum. e não tinha mais módulo, coisa que tinha em 2012 também, tinha 2 módulos separados. Aí agora eu lanço uma questão. Como Agora- é que vai ser esse próximo concurso? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Tinha uma questão dos módulos, né? Que se você zerasse um módulo, você perdia a Não prova tinha. inteira. 2013 o meu descrivão não É, tinha. em 2012 Tipo assim, eu se você acho que quisesse... Não, o meu Já teve, né? 2018 já teve já também. Ah, Já. O meu, se você quisesse, não vou resolver informática. Beleza, sua nota vai cair, mas não vai te reprovar. É. Hoje, se você não resolver, você tá fora. Sim, sim. Uhum. O que torna mais difícil até o concurso, bem mais difícil. Você não pode abrir. E assim, o que eu tava até falando esses dias, até com o próprio Rafa, é que assim, que hoje em dia, cara, você tem mais antigamente você não tinha tanto recurso. 2012, 13, tinha um curso online, 2 cursos online, aqueles cursos era como é que é? Sabe o que eu tô falando, né? Tem uns cursos que era teleaula, tipo assim, você ia no curso pra assistir aula. Uhum. Então não tinha tanto recurso, tanto vídeo no YouTube. Não, e olha aí, galera. Valorizem isso aqui que eles fazem, né? Porque, meu, o pessoal pega o edital, explica tudo direitinho e tal. Eu que o digo. Quando eu entrei, eu não tinha... Se alguém fazia, eu não tinha ideia, assim. Porque Foi você na falou- cara e na coragem. Você falou pra mim da nota, que você não sabia se era uma boa nota ou não. Não tinha ideia. Tanto eu quanto o Alexandre, tem vídeo disso. A gente não tava falando na soberba, não. Pelo contrário, nesse último edital, a gente, por exemplo, para investigador, a gente falou assim, cara, se tiver uma nota mais alta para investigador, vai ser 75. Se tiver 75 e batata, a nota mais alta para investigador foi 75. Então, foi de inteiro 1, decap. Então, assim, em tese, o cara sabia que ele teria que acertar uma porcentagem maior que aquilo para ele ter total certeza. Do mesmo jeito, teve uma surpresa pra gente também, acho que pra todo mundo, que o cargo de escrivão no Demacro, a nota foi 58. E teve gente aqui que tirou 65, mas era outro lugar. Esse é outro. Porém, O teu concurso era regionalizado? Isso que eu ia te perguntar, legal isso aí. De 2012 não era. Não era. em 2013 já veio regionalizado. Então, isso. assim, é uma incógnita enorme esse próximo concurso de perito. Ninguém tem ideia, porque assim, a gente veio uma grande diferença. Um spoiler, eu não, assim, não é um spoiler de verdade. É uma sensação. Spoiler. É uma sensação que eu tenho, que o próximo concurso de perito não vai ser regionalizado. Vai ser geral. Eu acho que eles Porque perdem muito com a o que regionalização. acontece? Gerou um certo problema de você ter regiões do estado inflado de profissionais e faltando em outros lugares. Entendeu? Total. E aí fica complicado, né? O cara prestou pra aquela região, você querer falar pra ele que ele não, que ele tem que ir pra outra, entendeu? Tipo, então, Isso aí é uma opinião, tipo assim, aí eu pergunto pra todo convidado que vem aqui sobre esse lance da regionalização, se o cara é a favor, se o cara é contra. É divergente. Tem gente que fala assim, eu sou a favor porque o cara vai poder ficar perto da casa dele e não corre risco de cair lá em Rosana. Tem outras pessoas que falaram exatamente o que você falou. Pô, mas eu não concordo tanto porque, pô, vai ter aula... Por que tem certa região que tem mais? Tudo bem que ali coloca... A região é menor, mas às vezes ali tá mais carente de profissionais ali, né? Então... eu acho que depende de como você pensar. Talvez como ser humano funcionário, né? Você esteja a favor de regionalizar, porque daí você vai pro lugar que você tem mais segurança, ele tem família perto, né? Tal. Agora, se você for um chefe, talvez você comece a pensar ao contrário. Mas a divergência isso aí, até como funcionário. Quando eu entrei,
eu cheguei a falar que se eu não viesse para poder Inter 1, eu exoneraria. Falou Eu pra cheguei mim. a falar, mano, se eu não vier para cá, foi um dos motivos que me fez, tipo, querer voar na academia durante o Carepol, foi justamente essa questão de vir para poder Inter 1. E eu só mudei minha cabeça, no entanto que eu acabei indo pro DH, porque eu conhecia a polícia. Porque quando você é concurseiro, você tá fazendo um concurso, você não tem ideia. Você pode ouvir, falar, você pode ter uma noção, mas você não tem ideia do que é a polícia. Quando você entra na Carepol, você começa a ter uma noção e aí você fala, não, peraí, não é bem assim. Então tem esse lado. Não, isso acontece, cara. Eu hoje em dia eu estaria muito frustrado. Tem vários colegas do meu concurso que eles foram pra cidades longe de onde ele mora, só que por algum motivo o cara pegou amor por aquilo ali, entendeu? Então ele fala, não saio daqui agora de jeito nenhum, cara. O cara gosta da cidade, gosta do trabalho, gosta das pessoas que ele trabalha. Então, Eu passei por isso aí. Quando eu caí em Santa Isabel, caí meio puto porque não tinha São José. Eu caí em Guarulhos, consegui uma permuta pra Santa Isabel. E eu queria permuta, era pra São José. Cara, só que eu gostei tanto do lugar, da equipe, da dinâmica, que eu tive 2 oportunidades de permuta e não quis. Exatamente. Vim pra do lado Isso de casa. acontece muito. Então, Acontece muito. Mas e aí me conta a treta que você falou lá. Você passou no Vamos lá, continuando. A treta Então, é boa. não, vou até antecipar um pouco, né? Eu passei na prova, Aham. aí eu falei, caramba, tem outras provas, né, nesse concurso. Que era a prova física e a prova psicológica, né? Você descobriu isso depois. Acho que, se eu não me engano, eram as 2 que reprovariam, né? E também a investigação social, né? Só que aí nessa aí eu falei, não tenho por que reprovar, né? Aí eu falei, porra, deixa eu ver essa prova física. E eu já cheguei no primeiro problema. Cara, eu acho que se for hoje, eu não vou conseguir passar na prova física. Porque, eu tava num trabalho que eu viajava e tal, então eu não conseguia treinar. Sim. Né? Aí eu falei, meu Deus do céu, tem que correr atrás disso. Então eu comecei já no dia seguinte a treinar que nem maluco, né? E tinha a prova psicológica, né? Que reprovava. Que reprovava. Aí eu pensei, prova psicológica, sei lá, né? Não tenho nem ideia de como é que funciona aí. Não tenho problema. Eu acho. Não falo sozinho, né? Não dou um grito fora de hora. Vocês estão zoando? Tem gente que manda mensagem pra gente aqui no Instagram. O cara, eu tenho um surto psicótico. O cara fala. Ele fala, eu tomo uma surtada, eu tomo um monte de tarja preta. Você acha que eu consigo entrar? Então, aí o que você vai falar pro cara? Então. Eu falo, cara, aí a hora que eu termino de falar, eu vejo que não tem ninguém na sala. Então, tem ninguém falando comigo. Então, continuando nisso, né? Vamos lá. Acho que era a segunda etapa, a prova psicológica. Fui lá fazer a prova psicológica, era uma espécie de dinâmica, tinha umas dinâmicas em grupo, uns testes, né? Falei, acho que normal, né? Nada demais. E aí veio um baque, né? Veio um baque que é o pessoal que passou no concurso de 2012 de perícia criminal, todo mundo vai se lembrar disso, né? Essa prova psicológica reprovou 60% dos candidatos. 60%? 60% dos candidatos, inclusive eu, né? Então eu falei, nossa, primeiro concurso. E é um baque, né? Se olhar lá, Não, é um baque, cara. Eu comecei a pensar, eu falei, cadê minha loucura, né? Comecei a tentar entender aonde foi, né? Eu lembro que até na época eu procurei um psicológico, aí tipo, o pessoal falou, não, acho que não tem nada tão assim, enfim, né? A gente não sabe exatamente ali como é que foi esse critério. Só que tem um lance interessante, né? No edital, na parte da prova psicológica, eles definiam critérios para essa prova. E tava lá escrito, característica, dimensão, né? Só que eles cometeram um erro no edital. Eles só colocaram as características. Que eram lá, sei lá, ansiedade, agressividade, proatividade, não lembro qual. E não tinha contemplado ali no edital as dimensões, né? E aí isso gerou uma motivação para muita gente judicializar, né? Entrar com mandado de segurança com relação à prova psicológica. Então o que acontece? Eu fui um desses que entrou com mandado de segurança, né? Tenho diversos colegas também, né, que foram nessa situação. E aí a gente conseguiu uma liminar para prosseguir nas próximas fases do concurso. Aí voltou pro concurso. Aí voltamos pro concurso, né? Então, voltamos pro concurso, consegui, né, fazer as outras etapas, a prova física. Deu tempo de treinar, assim, foi corrido, né? Tive que me dedicar. É porque você imagina, você volta e reprova na física. Aí entra com outra. Os caras falam, pô, pera. Aí tá demais, né? E aí consegui treinar a tempo, consegui passar na prova física. E eu tomei posse no cargo com o liminar. Correndo o risco de cair. Correndo o risco de cair. Isso foi em outubro de 2013. Né? Concurso de 2012.
A posse foi em outubro de 2013. Você vê, um ano, né? Foi um ano. Da prova, isso é legal, hein? Da prova até a data da posse, um ano, né? Um ano. Um ano, legal. Foi um ano. E aí, durante a minha academia de polícia, né, apareceu outro concurso para perito, o mesmo cargo, né, que foi o concurso de 2013. Imagina, Xande, 2 anos seguidos de perito. Tomara que... E assim, já num molde totalmente diferente, né, que a gente estava comentando antes. E aí tinha aquele risco de cair a liminar, e você falou, eu vou fazer isso também. Exatamente. Eu e diversos outros colegas que estavam na mesma situação, a gente não tinha ainda transitado em julgado, né, nossa situação. O que eu pensei? Falei, pô, não custa nada eu tentar de novo, né? Pra quem não sabe, o transitado em julgado é quando não cabe mais recurso. A coisa já se findou. Até lá, muita coisa pode mudar. Só pra fazer que a galera não sabe o que é isso aí. Mas, porra, eu imagino a situação. E aí, você voltou a estudar? Como é que foi? Não. Aí eu tava na academia de polícia. Caramba. Aí eu falei, vou tentar de novo. Vou tentar de novo. E aí foi aquilo que a gente tava comentando, né? A prova do concurso de 2012 foi uma prova difícil, né? Então as notas foram baixas, né? Assim, não teve gente que tirou quase 100% da prova. Deve ter tido, mas raridade. Agora, a prova de 2013, a dificuldade dela foi muito mais baixa. Então você via muita gente quase gabaritou a prova. Não sei se você reparou nisso aí. Eu cheguei a ver, mas como foi regionalizado, na época, quando eu fiz essa análise, eu não tinha essa visão. Então eu acabei olhando só mais a galera daqui, por exemplo, do The Inter, aqui. Que também não ficou muito diferente. Ah, tá. Então, o 13 foi regionalizado. O 13 foi regionalizado. Foi. Aí que tá. O 12, acho que eu não sabia, eu não lembrava disso aí, que o 12 não foi regionalizado. Não foi. Mas o 13 eu sabia, eu lembro. E você escolheu qual região? Não, ele fez o 12. Não, ele fez o 13 também. Aí 13 eu escolhi a região da cidade de São Paulo. Ah, tá. Cidade de São Paulo. Você é de lá, você falou, vou ficar aqui perto de casa. E olha que interessante, cara, olha que diferente. No concurso de 2012, né, que eu falei, eu tirei de 65% a 70%. E tava dentro das vagas, né? Eu fui um dos que tava nas primeiras... Dentro das vagas. Bem colocado. Tava na metade ali das vagas que tinha. Quantas vagas eram em 2012? Eu acho que eram 100 vagas. Né? Se eu não me engano, era Pra quantas pessoas? Eu acho que era 170 pessoas por vaga, se eu não me engano. Bastante. E aí eu fiquei na metade ali, nos 50, né? E aí quando veio 2013, aí era tipo 400 vagas. Né? Era muita vaga. E aí nesse concurso de 2013, né? Um ano depois, na prova eu tirei, acho que próximo de 90% da prova. Caramba, cara. Então ela tava no nível mais baixo. E o que é interessante... Mas eu te pergunto, a prova tava no nível mais baixo ou você tava melhor? Não, a prova. A prova tava no nível mais... Porque o que acontece? Considerando essas 400 vagas, eu de novo fiquei numa posição parecida. Mais ou menos na metade da lista. Já acertando 90%. Então, você vê como é que é engraçado esse lance. Porque o Alexandre, por exemplo, ele é professor nessa área aí de desempenho, de ajudar a galera a atingir um desempenho antes do edital. Né? A gente tenta buscar isso muito aqui. E é muito, assim, delicado, porque geralmente a gente vê o cara batendo uma nota XXX nos simulados, e quando ele vai fazer a prova, não é uma nota tão diferente. Se a prova for daquele nível. A não ser que a prova for num nível acima, às vezes pega todo mundo de surpresa, como esses últimos editais aí, raciocínio lógico veio assim que... Só por Deus, né? Mas legal, aí você fez, ficou super bem classificado nesse outro concurso também. E tava terminando a academia já. E tava terminando a academia, né? E continuei, formei na academia, comecei a trabalhar, tudo. E aí o que acontece? Esse concurso de 2013... Ele durou anos, né? Hoje em dia eu nem sei quanto tempo ele durou. O de 13 foi o meu também de escrivão. Foi o que mais deu rolo. Foi o que mais deu rolo. O de 13, aí eu entrei na Carepol, se eu não me engano, tinha entrado a última turma de perito. Um pouco antes de mim. Era umas doideiras. Isso foi em 2018? Eu entrei na Carepol em 2018 ou 19 agora? 19. Eu entrei na Carepol em 2019. Provavelmente a última turma de perito entrou no final de 2019, porque eu entrei, eu lembro que eu tinha aula, ainda eu vi o pessoal da turma de perito lá. Teve gente que tinha passado no fotógrafo. De fotógrafo eu não lembro, mas de perito sim. Eu lembro que tinha gente que passou em PAP, só que estava na lista remanescente de perito e acabou não assumindo PAP justamente para fazer de perito. Então foi isso. O concurso durou 6 anos, né?
Mas você foi chamado nesse segundo. Fui chamado, né? E, inclusive, no segundo eu passei na prova psicológica, né? Ah, tá. No segundo você falou, já tá misturado, tá Se controlado. provasse aí, é complicado. Ou seja, olha que beleza. Um ano depois, cara, eu fiquei mais inteligente, né? Porque eu tirei 90% da prova e deixei de ser louco ali, né? Você vê, né, cara? Cara, não, é um negócio que literalmente a gente fala que é muito doido mesmo, e não é muito doido. trocadilho, cara. Porque, velho, é igual assim, a gente já pegou vários casos aqui, um cara que sabia muito e não passou na prova. O outro sabia menos, passou. Aí você fala, será que o que sabia menos sabia o que caía, mas ele tava na boa direção? Ou será que o cara que sabia muito, aquilo foi ruim pra ele, porque ele se confundiu tudo? Então é um negócio complexo, é muito individual. É muito individual. Você não consegue dar um para todo mundo. E aí, resumindo, né? Então, eu tava com uma liminar no concurso de 2012, né? E antes de eu ser chamado para o concurso de 2013, né? Para fazer a Cadepol de novo e tal, a gente ganhou essa ação na justiça. E acabou. Aí, assim, ela não tinha sido transitada em julgado, mas assim, a gente já tinha a sentença a nosso favor e o Estado teria que entrar com uma apelação lá para o STJ, não sei se é esse termo exatamente, né? Para o STJ ou para o STF, e pelo histórico o Estado não faria isso, né? Então a gente estava praticamente seguro de que ia dar certo, né? Então eu não tomei posse. Mas dá um friozinho na barriga, né? Imagina. Não, friozinho na barriga. Teve gente que tomou posse? Teve gente que tava na Cadepol, foi desligada durante a Cadepol. Teve gente que tomou posse, trabalhou um tempo. Caramba, teve gente que foi desligado na academia por conta desse problema. problema. Não. Teve gente que tava trabalhando já e foi desligado. Sim. Imagina isso. Nossa, cara. O cara é tipo assim, digamos assim, é um choque emocional muito grande pro cara. Tá ligado? E tem muitos colegas meus que eles... E teve cara que assumiu, desculpa até te interromper, teve muito cara que passou nos dois e assumiu o segundo também? É isso que eu ia falar. Teve muita gente que foi isso, que assim, pelo andar da carruagem, a sentença dele não ia dar certo, né? A ação dele não ia dar certo. Ele tava às vezes sobre outra liminar, só que esperando só ser indeferida, né? E aí ele tomou posse, ou seja, ele fez academia de polícia Fez 2 vezes. 2 academias de perito. Imagina o professor falando, caralho, o que você tá fazendo aqui de novo, cara? Exatamente. Porra, e mesmo cargo, sabe? O cara com o mesmo uniformezinho, tá ligado? Se o cara sai peritaço do bagulho, né, meu? 1 ano de perito lá. Sai professor. Já ajuda o professor lá na academia. Caramba, cara. E aí, e detalhe, esse que você fez em 2012, quando é que você foi chamado? 1 ano depois, você falou, né? Depois, Quantos meses de academia de polícia? No meu foi de 3 a 4 meses. 3 a 4 meses. O seu foi quanto, Xande? O meu foi um caso especial, né? O seu deu Foi rolo. quase uns 10 meses por causa da Dele foi por causa da pandemia. Fiz 2, 3 meses presencial e depois uns 3 online. E é isso que eu ia te falar, hoje em dia tem online, tem as aulas online. Eu não peguei nenhum online, na minha época nem tinha isso. Essa última turma agora, acho que a academia, quase que 90% deles foi, se eu não tô enganado, se não me engano, foi online, né? Parte, não vou falar percentual, mas grande parte deles foi online. E aí você, vamos supor, como esse não era regionalizado, você caiu pra trabalhar onde? São Paulo mesmo? Isso, aí o que acontece? Como não foi regionalizado, como é que funciona? Você faz, na minha... Quando eu entrei, eram 3 turmas de perito. Né? Certo. Era turma 1, turma 2, turma 3. E aí a gente tinha matérias na academia de polícia, né? E essas matérias você tem notas, tem prova, tem tudo. Total. E aí, de acordo com as notas da academia de polícia, você gera um ranking nas 3 turmas. Né? E aí o primeiro colocado, e assim por diante, ele escolhe as vagas disponíveis. Né? Então, ali eu já... É um negócio interessante, assim, cara. Porque você tem que pensar muito bem. Porque às vezes você escolhe... quero trabalhar na cidade de São Paulo. E aí você vai trabalhar numa equipe isolada da cidade de São Paulo. Tem lá Leste 2 e tal. São as equipes que a gente chama do fundão ali de São Paulo. Ou você escolhe, sei lá, vou trabalhar no interior, né? Trabalhar aqui em São José dos Campos. Então tinha que pensar muito bem nisso aí, né? Porque primeiro você escolhe a região que você vai trabalhar e depois a equipe especificamente. Você ficou bem classificado na academia? Fiquei bem classificado, cara. Eu pergunto pra você, porque na minha, eu consegui pegar o primeiro lugar da minha turma, só que não tinha São José, cara. Simples assim, chegou lá, não tinha minha cidade. E eu era o primeiro a escolher, o cara falou, vai, filho, rapidão, que você é o primeiro, já escolhe o lugar. Aí eu falei, qual que é mais próximo, né? E tem um negócio interessante ainda que rolou na minha, que é o quê? Eram 3 turmas diferentes, com professores diferentes.
Então, cara, se você pegar um professor ali que é um pouco mais rígido, meu, você já vai tirar uma nota boa para aquele professor, só que vai estar abaixo de muita Nossa, gente. teve justamente isso aí. Isso é complicado, né? Porque daí fica aquele negócio, a avaliação fica diferente. Fica desigual, né? Então, assim, já não basta toda essa, Uhum. digamos, esse caminho tortuoso, chega ali e você... Então, pelo que eu lembro, da minha sala, eu era, sei lá, terceiro, tava entre os 5 melhores, assim. Só que da lista geral, tava pra cima de 10, assim. Eu não lembro exatamente como é que era, né? Mas, tipo, então rola isso aí. E faz parte, né? Faz parte do... E você caiu aonde? Então, aí, quando eu comecei a trabalhar... Falou, né? Caiu, tipo... É, eu fui trabalhar na equipe de São Bernardo do Campo, né? É o núcleo da capital Grande São Paulo. ABC, Demacro, né? Demacro, é a equipe de São Bernardo do Campo. Nessa equipe, a gente atendia territorialmente 3 cidades. São Bernardo do Campo, Diadema e São Caetano. Diadema bem tranquilo, né? Diadema, ó, é uma escola. Isso que eu ia te falar. Diadema. Vamos supor, você saiu da academia e foi fazer o trabalho efetivamente. Deu trabalho. Deu um... Por que eu falo, deu um baque? Como é que foi os primeiros plantões? Sim. O que acontece, cara? A academia de polícia, querendo ou não, é teórica, né? E aí você sai de um negócio teórico, fazer na prática um negócio que é muito diferente, cara. Porque você mexe em cadáver, você coleta provas ali, né? Você vê cenas que não é, num primeiro momento, tranquila para um ser humano qualquer, né? Você vai ver a morte ali na sua frente, né? Então, e ainda na época que a gente entrou, como estava muito defasado de peritos, Uhum. acaba que praticamente todo mundo da minha turma iniciou puxando plantão, né? E puxar plantão significa o quê? Trabalhar em atendimento local de crime. Legal. Lá em São Bernardo, a gente trabalha o que a gente chama de clínica geral. Qualquer perícia em local de crime, de qualquer natureza, é o perito plantonista que atende. Aí deixa eu tirar uma dúvida pessoal, então. Aí no caso ali, era você e um fotógrafo. Eu e um fotógrafo trabalhava. 24 horas ali, 12 horas. Né? Isso, Não sei, o cara, plantão. plantãozão. Plantão. Qualquer tipo de crime vocês faziam. O que caísse ali naquelas 3 regiões, durante o período do plantão, era vocês que tinham que ir. Com exceção de algumas coisas muito específicas, né? Que é perícia de engenharia, né? Lá em São Bernardo, na época, existia um pessoal que fazia essas que são mais complicadas, né? Exigem um conhecimento mais específico. Mas, assim, via de regra, era o pessoal do plantão. Então, assim, a gente ia atender furto qualificado, aí ia para um acidente de trânsito, aí ia para jogos de azar, né? Nossa. Caça-níquel, bingo. Depois ia fazer uma constatação de droga. Aí ia para um local de homicídio, um suicídio. Entendeu? É Dá uma no loucura. final. Fazer de tudo. O Alexandre fala pra mim direto, ele fala, não, o local de crime é muito tranquilo. É mesmo? Ah, cara, pra perito. Pra Eu tô perito. zoando. Tô Assim, brincando, cara, porque eu falo porque é chocante, pra quem não tá acostumado, é pra todo mundo, não é comum aquilo ali. Não é comum. Você chegar e ver em uns locais, eu nunca fui, mas assim, já aconteceu da gente estar na delegacia, ser um crime muito grave, delegado Luiz, vamos lá porque a gente vai ter que fazer o papel. E cara, você chega num lugar que você não consegue nem entrar. Sim. Imagina, e pra vocês isso é rotina, pra mim era a exceção da exceção. Pra vocês isso é rotina chegar, você não tem noção de onde que é o lugar, né? Sim. É uma coisa que, quando eu me pergunto, eu falo, né? Como é que é esse início, tudo, né? O que acontece? Durante a academia de polícia, você tem vários professores peritos, né? E eles vão contando, então você vai absorvendo daquela maneira. Você vê muita foto, muita imagem, né? Porque você tem que aprender ali, identificar as lesões, tudo. Então, acho que a questão visual, você vai absorvendo já na academia de polícia, né? Só que tem um problema, cara. Nós temos 5 sentidos, né? Então, no visual, beleza. Só que chega na realidade, cara. Na academia você não sente cheiro. Exatamente. Você não sente Mesmo cheiro. a máscara, Que pega os- máscara. Mesmo com máscara. Cara. Então, você não sente cheiro, você não encosta ali durante a academia de polícia. Hein? Né, cara? Você não tá, sei lá, num bairro com alto índice de criminalidade ali. Como não é tem foto, Alphaville, né? você não chegou em Alphaville, o pessoal quer um café. Exatamente, cara. Então, no começo é um baque mesmo, assim, sabe? E tanto é que, assim, tem muita gente que acredita que nasceu para aquilo, né? Presta concurso, vai lá, faz academia de polícia e tal. Quando vê na realidade, muita gente não aguenta.
Tem gente que pede pra sair, tem gente que pede pra trabalhar interno e tal. E, assim, não é problema nenhum, né, cara? Sim. Não é problema nenhum, faz parte também. Então, quando eu comecei Aham. a fazer local de crime, de tudo quanto é coisa que aparecia. E é interessante que, assim, cara, a pessoa que gosta de trabalhar na rua, que gosta do plantão, cara, demora muito tempo pra largar, cara. Puta, o cara pega amor por aquilo. Ó, duas perguntas aí que eu tenho certeza que a galera vai fazer. Primeiro, perito põe a mão no morto? Sim. E a outra, assim, é... O que você pudesse resumir? Porque a galera, muita gente me pergunta isso aí, o cara fala, cara, eu tenho formação para perito, mas o que faz um perito? Aí, para mim, é até um pouco complexo, por mais que eu conheça alguns peritos, tenha escutado muitas histórias e conheço o edital, não é a mesma coisa de um perito falar o que faz um perito. Concorda? Então, eu queria que você pudesse responder essas duas dúvidas pra galera. O que faz um perito aí? Qual que era a outra? Põe a mão. Se põe a mão. Porque tem que tirar, eu tenho um nojo. Vamos lá. Eu posso falar isso porque hoje em dia eu trabalho na equipe de homicídios, né? Depois a gente explica direitinho, mas o que acontece, cara? Uma das coisas que a gente precisa fazer no local de crime, principalmente o local de homicídio, entra uma parte de medicina legal, se chama traumatologia forense. Que é o quê? Você analisar as lesões daquele cadáver. Né? Então, para você analisar as lesões daquele cadáver, você precisa ver essas lesões. E muitas vezes ela tá escondida na roupa, ou tá em algum lugar que você não consegue ver. Então você tem que... tá por baixo de sangue e tudo. Então, uma das práticas que a gente tem, né? A gente corta as vestes desse cadáver pra gente encontrar todas as lesões que ele tem, né? E aí, a partir das lesões que ele tem, a gente consegue ter uma ideia do que aquela pessoa morreu, né? Por qual motivo ela morreu. Apesar disso ser competência do médico legista, né? Dar a palavra final, né? Acerca da causa morte. Mas a gente consegue ter uma ideia, vendo a lesão, de que instrumento procurar no local de crime, né? Tá. Então, você olha uma lesão lá, puta, essa lesão parece de faca, vamos procurar uma faca, né? Ah, não, foi uma arma que causou essa lesão. Enfim, então... E via de regra, aí o perito ele faz um laudo ali, digamos assim, pode se chamar dessa maneira? Ele faz toda a análise no local de crime, né? Ele faz toda... junto com o fotógrafo, né? Que normalmente anda com o perito, né? Faz a fotografação, registra tudo aquilo ali, faz as coletas que são pertinentes naquilo. Ah, né? tá. O perito faz essas coletas também. Também. Tá. Uhum. Aí ele faz tudo isso e depois ele produz um laudo. Né? Aí nesse laudo, basicamente, o que é? É uma descrição do local, descrição de tudo que tinha nesse local relacionado ao crime, né? As coletas que ele fez. Aí ele começa a partir desses elementos que estão no local, né? A partir do que ele consegue constatar na vítima ali, tecer conclusões acerca da dinâmica, né? Então, tinha uma lesão pérfuro incisa, então provavelmente foi uma faca que foi utilizada, né? E sempre bate com a do médico? Ou pode acontecer do médico? Não, o perito falou isso aqui, mas na verdade não é isso aqui. Não, via de regra, sempre Via de regra bate, né? A gente toma um cuidado pra não também estar tanto nessa área, né? Porque a palavra é dele. Concordo. A palavra é dele. É mais nessa questão, a gente tem mais esse interesse pra gente não deixar passar um possível instrumento de crime no local de crime, né? E aí, a gente com os elementos ali consegue tentar estabelecer uma dinâmica, né? Então tem uma mancha de sangue aqui que denota que houve uma briga, né? Então a gente faz todo esse tipo de análise. E uma das coisas que na minha mente, né? Como a gente trabalha com homicídio, né? Que é o principal, é tentar achar um vestígio que relacione a autoria desse homicídio, né? Então tem o pessoal da impressão digital, que no caso onde eu trabalho lá no DHPP é o PAP, né? O Ale aí. E tem DNA, né, cara? Então a gente tenta procurar fazer coletas que dê o DNA daquele autor que cometeu aquele crime. Isso tudo numa sequência, né? Mas isso falando de DHPP, né? Que é uma ilha. O que é, pra quem não sabe, o que é o DHPP? O DHPP é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Legal. Né, que é onde eu trabalho hoje. Então, lá no DHPP tem um grupo, né? Que chama GEACRIM, que é Grupo Especializado em Atendimento, em Assessoramento ao Local de Crime, né? E aí esse GEACRIM é composto por uma equipe que a gente chama, hoje em dia, a gente pode falar que é uma equipe completa de uma investigação, né? Então tem delegado, tem investigador, tem escrivão e tem peritos, fotógrafos, né? Que é a equipe de perícia, e uma equipe de papiloscopistas,
e vai todo mundo fazer esse atendimento ao local de crime. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem auxiliar de PAP lá? Tem. Não, então, tem auxiliar de PAP no DH, mas é assim, a questão de cargo, vou falar do DH. Mas, via de regra, não tem nada todos a os ver. cargos. Não tem nada a ver. A questão do PAP ou do auxiliar de PAP, no quesito atividade, execução da atividade no local de crime, no GEACRIM, vou falar da ilha de HPP, de novo, porque você vai falar de RGD, Já é diferente. aí Já é diferente, né? Eu vou falar pelo aham. nosso DH. Não tem nada a ver. O cara ser auxiliar. É algumas perguntas que a gente recebe até de aluno. Eu tô falando de que o pessoal Mas eu pergunta. quero, por exemplo, é que eu não entendo quem quer ser auxiliar de PAP, porque normalmente o cara que vai fazer auxiliar, antigamente tinha essa diferença por causa do cargo. Por causa do nível de escolaridade, que auxiliar de PAP e Agora os dois inicial nível médio. era ensino fundamental, que agora mudou, é tudo ensino médio. Então, assim, quem vai ser auxiliar de PAP pode ser PAP, tanto faz, mas só para falar, não tem diferenciação na atividade do que o PAP ou o auxiliar de PAP, não é porque o nome dele, o cargo dele tem a questão do auxiliar, que ele vai auxiliar, é uma coisa que não tem nada a ver, é uma questãozinha simplesmente de cargo do Estado que a gente nos mete. Só minha visão quanto a isso. Né? Tanto isso que eu tô falando, né? É tão assim que hoje eu nem sei dizer os cargos do pessoal que faz a área da papiloscopia. Se o cara é auxiliar ou se ele é papo, pra mim é tudo Eu também não sei, papiloscopia. eu só lembro às vezes que o cara é auxiliar, porque a gente vai assinar, eu vou assinar papel Aí de aparece. troca, aí eu digo, isso aqui é auxiliar. Ou vou fazer um relatório de local, daí o fulano é auxiliar ou é papo? Aí ele falou, amigão, você é papo ou auxiliar? Eu sou auxiliar. Ah, tá, porque Beleza. a atividade... Eu digo mais, assim, né, cara? Ali é tão interessante, né, essa forma de trabalho, né, que eu hoje em dia considero que seria um modelo ideal para qualquer lugar de perícia do mundo, né? Por quê? Às vezes eu auxilio os papiloscopistas na função deles ali, ele auxilia a gente, tem muitos papiloscopistas que ajudam a gente a manipular o cadáver ali, a encontrar coisas. Ou senão eles mesmos estão fazendo uma varredura, encontram alguma coisa que é interessante para a perícia e dá o toque, né? Claro. Inclusive, por conta da gente estar em conjunto ali com uma equipe de investigação, muitas vezes a gente como perito, eles como papiloscopistas, ajudam em trabalhos investigativos, a cumprir diligência. Vamos ali tentar encontrar o autor, né? Levantamos uma informação aqui, entendeu? Algumas boas vezes já aconteceu isso. Já aconteceu isso. Legal. Uhum. E qual foi a situação mais emblemática que você pegou em local? Que mais marcou? Que você fala, cara, essa aqui marcou, essa que eu lembro até hoje. Cara, eu tenho, na verdade, são diversas. São diversas situações, né? Então, por exemplo, uma situação que eu acho que é interessante pro pessoal pensar, né? Porque antes de qualquer coisa, né? Nós somos policiais também. Total. Né? Então, andamos de viatura, tudo. Então, sei lá, teve uma situação em que já fui embora de local tomando pedrada, né? Foi uma situação ali de um confronto com policiais militares, tudo. Todo mundo ali estava exaltado, né? Em dado momento, quando ainda bem a gente estava terminando já nosso trabalho, começou a ter tumulto ali, o pessoal começou a tacar pedra. A população começou a apedrejar. Então fomos embora. E já teve situação que, também de novo, né? Tava atendendo um confronto de policiais. A gente fazendo os trabalhos ali, tinha muitos policiais no local de crime. Eles começaram a embarcar na viatura e sair, né? Gente, o que tá acontecendo aí, gente? Nós estamos... Tá tendo um acompanhamento aqui perto, né? Uma perseguição, né? Aqui perto. E a gente vai lá apoiar, né? Aí a gente lá continua fazendo nosso trabalho, né? Um PM no radinho aqui, né? Falou, gente, tá vindo na nossa direção. Aqui, né? O local era um escadão, né? Bem grande o escadão. Dado o momento, lá embaixo no escadão, passa um carro acelerando a milhão e um monte de viatura atrás, né? Nossa. GTA. Quando dá aquelas 5 estrelinhas. Aí a gente lá só vê, era uma rua subida assim, né? Dava pra ver o farol, né? Subindo assim, farol do veículo subindo. Aí um barulho de acidente, né? Aquele barulhão de acidente. Uns 10 segundos depois do acidente, você ouve pá, 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 pá. Aí, a gente tava atendendo um confronto policial. A 500 metros onde a gente tava, acontecendo outro. Outro local de crime. Outro local de crime. Pertinho. E aí, assim, deu meia hora depois, né? O pessoal falou, putz, a gente vai ter que fazer aquele também, né? Nossa. Então, do local que a gente tá fazendo... É um trabalho frutífero, né? Um trabalho frutificou, virou mais um trabalho.
Então, sabe, são diversas ocasiões, assim, que você nem imagina, cara, né? Então, sei lá, já fiz, sabe, local de crime, homicídio de senhoras de idade, né? Pessoas idosas, dos mais cruéis que eu já fiz. E já fiz de bebê. Putz, de criança deve ser foda, né, cara? O cara matou a mãe e o bebê, sabe? Então, assim, são coisas que não adianta, vai te marcar. Mesmo com experiência de polícia, você ainda assim acaba gerando um impacto além do normal, esse tipo de coisa, né, cara? Sim. Uhum. A gente fala isso aí, eu falo isso aí porque teve até um caso que o Alexandre, que é investigador aqui de São José, me contou que o cara pegou, matou a irmã, matou a sogra, matou a sobrinha e acertou um tiro na própria filha. Cara, falou que chegou na casa assim e falou, cara, eu tinha filha pequena, não tem, né? Ele, porra, ele olhou aquilo ali e falou, nossa, aquilo ali fica na mente do cara, o cara nunca mais esquece, né, cara? Uhum. Porque eu até falei, e mesmo sendo, digamos assim, que rotina pra vocês esse tipo de situação, né? Exatamente, cara. Exatamente. Apesar de ser rotina, a gente tá acostumado, cara, parece que o poço não tem fundo, assim, sabe? Você fala, nossa, acho que pior que isso aqui não passa. Aí vem um negócio e fala, não é possível que o cara... Esse é mais zica. Aí você tá no local, começa a fazer o local, começa a se lembrar do antigo, começa a comentar. E aquele que a gente fez, não sei o quê. Tem história pra contar, tenho certeza, bicho. Mas TH também é outra escola, cara. É que ali, né, só pra... É uma verdade específica, né? Só pra ficar claro, né? Claro. O trabalho hoje da perícia do DHPP, né, junto com o GECRIM e tal, é muito diferenciado com relação a todo o resto da polícia em São Paulo. Né? Certo. Então, só pra situar, né, na capital de São Paulo, a gente tem a perícia do DHPP, né, que a gente trabalha junto com o DHPP. Né? As perícias que o DHPP pede é a gente que faz. Né? Uhum. Via de regra, a maior parte desse trabalho vai ser local de crime, de homicídio de autoria desconhecida, né? Que é quando não sabe quem foi o autor do homicídio, e confrontos policiais que resultam em morte. Tem uma outra equipe que trabalha com crimes contra a vida na capital de São Paulo, né? Que chama Núcleo de Crimes contra a Pessoa. Né? E eles pegam, então, o quê? Homicídio de autoria conhecida, os casos de suicídio, né? Lesão corporal, né? Ou seja, infanticídio, essas coisas. E aí, nesse caso, é um pouco diferente, porque eles trabalham simplesmente uma equipe de perícia sozinha, atendendo todas as delegacias da cidade de São Paulo. Entendi. E tem as equipes regionais da cidade de São Paulo, né? Então tem a equipe Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, Centro, Norte, e elas fazem crimes contra o patrimônio, acidente de trânsito, basicamente esse. Uhum. Além disso, tem uma equipe de engenharia também, né? Que faz perícias específicas em engenharia. Né? Isso na capital, né? Se você vai para o interior ou para o Demacro, já começa a ser mais generalizado, né? Aquilo que eu falei mais ou menos de clínica geral. Não é mais tão setorizado, digamos assim. Isso, não é mais tão setorizado. Então, tem lugar de interior, né? Que o perito do plantão, mesmo ele não sendo engenheiro, ele faz um atendimento inicial num caso de engenharia ali. Né? Ó, eu vou te perguntar de um caso que eu peguei uma vez, até nesse caso, se ocorresse em São Paulo, como é que ele teria sido feito? O cara, trabalhador, estava fazendo hora extra na fábrica, sozinho, né? O cara já experiente, conhecia as máquinas, era prensa. E ele, tipo assim, a prensa teria que ligar, você teria que duas pessoas, uma apertar de um lado, outra apertar do outro para a prensa descer. Como ele estava sozinho, que ele já conhecia o negócio, ele foi ali um pouco negligente. Ele colocou um negócio para apertar o botão e foi do outro apertar, e aí o bagulho não funcionou. Ele foi mexer, nisso que ele foi mexer, ele meio que entrou, a máquina apertou e matou o cara, né? Um acidente de trabalho, que a gente fala assim, não é um homicídio. Uhum. Nesse tipo de caso, ele seria atendido de uma maneira específica? Sim, se fosse na capital, seria fosse na capital. Núcleo de engenharia. Aí era o núcleo de engenharia que ia lá. Isso. Se é o cara, por exemplo, um outro caso que teve recentemente lá agora, que teve um casal, chamaram um terceiro indivíduo, e aí eles fizeram umas baguncinhas lá de noite, de manhã deviam estar muito doido, o marido da mulher saiu, a mulher ficou com o cara, os dois parece que se desentenderam, a mulher meteu a faca no cara. Então, nesse caso, nitidamente você tem um homicídio ali, inclusive até porque ela confessou. Nesse caso, aí entra o DHPP. Não.
Não? Não Porque é a homicídio é autoria conhecida, né? Ah, legal falar isso aí, cara. Eu não sabia disso aí. É. Então a autoria conhecida não entra o DH. Não antes do HPP. É. Aí seria uma outra equipe lá, se fosse em São Paulo. Isso, seria o distrito de área, provavelmente, que iria tocar esse inquérito, e a equipe de crimes contra a pessoa do... Então o DHP ele vai agir da quando polícia. não se tem ali indícios de autoria. Isso, exatamente. Ah, tá. Porque aí uma investigação começa do zero, né? Tem um corpo, Tem um e aí? Exatamente, esse é a dinâmica do DH, principalmente ultimamente. Encontrado um corpo, aí a PM recebeu um chamado via Copom, achou um corpo jogado em via pública, enrolado num alguma coisa, no edredom. e tá lá jogado. Aí entra o DH. Ah, tá. A Não gente sabe nem quem é o cara, né? sabe Nem nem quem é o quem é, bandido, cara. né? Às vezes, Exatamente. Uhum. É diferente, às vezes a gente sabe, às vezes já tem qualificação, mas normalmente a gente sabe nem quem é a vítima. Exatamente. Porra. Então é uma investigação que começa do zero, zero mesmo. Aquele caso emblemático, foi emblemático assim, do menino lá, tá vendo a namoradinha dele lá, aí o cara foi roubar ele meio que quase entrou numa luta sim. corporal, aí nisso o cara pegou e matou ele. Isso. E aí, nesse Então, caso? esse caso é um latrocínio, né? Perfeito. O que acontece? Ah. É um negócio também diferente, porque o local de crime de latrocínio é o GEACRIM DHPP que atende, né? Então é a perícia do DHPP que atende. Só que, por conta de ser um latrocínio é um crime contra o patrimônio. Uhum. Então o DHPP instaura esse inquérito e encaminha para o DEIC. E lá eles têm uma delegacia específica para investigar. Pra quem não sabe o que é DEIC, É. né? É o Departamento de Investigações Criminais. Legal. Mas, entretanto, o GEACRIM faz o primeiro atendimento de qualquer forma. Ah, de qualquer forma, o GEACRIM faz o primeiro atendimento. Não, nesse caso, desse rapazinho aí, Ah. que foi alvejado lá, o GEACRIM foi até lá, Isso. fez o local, porque não se sabe a autoria ali, né? Até então, né? É. Aí, através do trabalho de vocês, que começa a chegar, eu acho que é o fulano. Inclusive, né, a nossa equipe do DHPP, nesse caso emblemático aí, Você atuou nesse caso aí? eu não, né, mas nossa equipe atuou. A gente tinha um bom contato com o pessoal do DEIC ali, né, porque eles estavam no DHPP antes, né, e aí eles pediram apoio e a nossa equipe apoiou, né? E foi bem interessante, cara, porque nesse caso aí, se eu não me engano, eles conseguiram as vestes desse autor, né? Aham. E pegaram um material genético da vítima nas vestes dele. E no revólver que ele utilizou, conseguiram o DNA desse autor no revólver, né? Peraí, nas vestes da vítima, nas vestes do autor, que ficaram lá. não, que por investigação conseguiram. Conseguiu chegar às vestes do cara, Tinha provavelmente sangue dele. da vítima, Tá. Que fizeram essa confrontação. por DNA. E no revólver que ele utilizou, tinha o DNA do autor, né? Então, tipo assim, Não prova tinha cabal. como ele falar que não era ele. Nem que ele não utilizou aquele revólver ali, sabe? Tipo, Porque, ó, eu já vi umas histórias assim de grande complexidade. Tinha uma perita que deu aula pra mim na academia de polícia, que ela até aposentou. Uma loira, uma senhora de cabelo curtinho, simpaticíssima. Eu esqueci o nome dela, cara. Eu vou lembrar. Rosângela? Não. Não. Até tem uma delegada que era escrivã, que tem o mesmo sobrenome dela. O pessoal pergunta se elas são... O Zelange deu algo pra mim, se eu não me engano. Não vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. E essa perita, ela falou assim pra mim, quando eu tava na academia lá, ela falou que ela tava já aposentando, Uhum. e ela contou pra mim que já aconteceu dos caras até, porque geralmente você acha estojo de munição, Aham. e o estojo era usado numa arma de calibre diferente. A pessoa tentou enganar a perícia, né? Alguém que com certeza sabia o que tava fazendo, né, cara? Já pegou algum caso assim que nitidamente a pessoa tentou alterar a cena de crime pra realmente atrapalhar, descobrir quem fosse? Cara, então, aquele que eu tava te falando, né? Aquele caso que eu atendi que tinha um bebê. Uhum. O que acontece? Quando a gente chegou no local, essa vítima, ela foi morta por um mata-leão, né? Uma asfixia. Caramba. O cara deu um mata-leão e matou a mãe, né? Nossa. Só que assim, o que ele fez? Pra meio que terminar o serviço ali, ele utilizou um lençol, né? Então ele terminou de estrangular ela com um lençol. E quando ele terminou, ele amarrou esse lençol na cabeceira da cama. Nossa. Então, quando a gente chegava, pô, será que não foi um suicídio? Isso Daria uma impressão inicial. daria uma impressão, né? Então, esse é um dos trabalhos do perito, né?
Uhum. Porque assim, quando você chega num local de morte, que a gente chama de morte violenta, é uma morte que decorre de uma lesão, né? Uma lesão provocada por um agente. Uhum. Que é diferente de uma morte natural, né? Que é uma coisa interna, ali um problema interno do seu corpo, a pessoa morre. Sendo morte violenta, tem 3 tipos possíveis. Um homicídio, um suicídio e um acidente, Uhum. né? Então, a gente tem que tentar colher elementos para embasar alguma dessas hipóteses, né? Certo. E tem casos justamente isso, em que pode ser um homicídio, às vezes um homicídio e um suicídio, às vezes um homicídio e um acidente. Uhum. Então a gente tem que tentar fazer isso, chama diagnose diferencial, né? Acerca da morte. Tá? Então, esse foi um dos casos em que eu ainda era um pouco inexperiente, né? Pra questão ali. Mas, de certa forma, eu fiquei um pouco em dúvida ali, né? Porque o que acontece, né? Esse cara, o que ele fez? Ele matou a mãe, né? Nossa. E tinha um bebê que poderia ou não ser filho dele, né? Acho que ele não tinha o DNA ali. A mãe acreditava que era filho dele, né? E o que ele fez? Ele depois afogou o bebê na banheira. Nossa. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Né? E aí, cara, chegou numa situação em que as hipóteses, né, não podiam ser descartadas. Por quê? Uhum. Imagina que uma situação que a mãe poderia ter matado esse bebê e se matado depois. Um surto, alguma Total. coisa. Cara, uma hipótese plausível, né? Imagina que ela foi negligente, por algum motivo que seja. Uhum. Aquele bebê morreu. E aí... Ela se sentindo culpada, Se sentindo foi culpada. e botou fim na própria vida. Uhum. E aí tinha essa outra hipótese, que era uma outra pessoa foi lá e fez os dois, né? E cometeu o homicídio dos dois. Né? Então a gente tem que trabalhar com todas essas, né? E encontrar elementos para chegar na hipótese mais plausível, Total. para poder descartar as outras. Eu falo que assim, querendo ou não, então você não tem. É inevitável que você vai trabalhar com várias versões do mesmo caso, né? Você chega Não, ali. inevitável. Uhum. Porque a gente já pegou um caso uma vez lá, foi um menino que. Ele dormiu e a hora que a gente foi ver de manhã ele tava morto. Provavelmente teve lá um ataque epilético, ou uma overdose, alguma coisa assim. Contaram essa história. E beleza. Levaram lá no sentido assim, que ele já acordou meio morte natural, suspeita. Aí Acordou morto. Acordou morto. Eu tô tentando não falar isso. Eu tô tentando não falar, mas foi o que chegaram pra gente. Falou, a irmã dele falou, ele acordou morto. Daí eu falei, caralho, tipo Walking Dead, meu. Ele voltou, tá ligado? Daí a irmã contando, não, ele acordou morto. Eu falei, tá, entendi. Ele morreu. Mas e aí? Não, a gente foi acordar ele de manhã e tá morto. Eu falei, tá, e aí? Eu acho que ele usou droga, alguma coisa assim. Ou ele bateu a cabeça, alguma coisa assim. Quando levou pra perícia, pro médico legista lá, os caras constataram que alguém deu uma gravata nele. Tem um nome de uma gravata que não fica a marca, não me lembro da medicina legal. Fizeram lá, enfim, deram uma gravata no cara lá, não ficou marca nenhuma. Só que ele morreu por asfixia. Ele morreu por traumatismo e etc e tal, né? Uhum. Diferente do que até depois a casa caiu pra menina, ficou aquela situação chata, realmente enforcaram o cara, mas depois ela tentou falar, não, ele bateu a cabeça. Porque o cara que enforcou ele, soltou ele. Quando o cara soltou, ele realmente ele cai e bate a cabeça. Mas aí quem determinou a causa-morte, que daí quando veio o laudo, foi que o laudo foi asfixia. Sim. Entendeu? Então, E, pô, você imagina a irmã escondendo isso aí. sim. Aí ficou todo aquele negócio, a irmã conivente. Não, e tem vários casos desse, né, que o perito se depara, que a pessoa tem uma lesão na cabeça, só que às vezes é uma queda da própria altura, né? A gente fala, queda da própria altura. Aí fica uma lesão na cabeça, sangue pra caramba, Uhum. e aí, né? O que aconteceu aqui, né? Então, esses são os locais que eu falo são os mais difíceis, né? Você realmente entender o que aconteceu. E aí, acho que até, voltando a uma das perguntas que você fez, né? Que o pessoal fala, pô, eu tenho formação, mas como que atua esse perito, né? É porque o pessoal, assim, só complementando, o pessoal fala assim, é igual o CSI. Já perguntaram pra você se é igual o CSI, é igual a sempre série. pergunta, Tem né? policial que acha que é. Eles perguntam hoje. Pega digital, já dá pra saber quem é o cara? Tô com a digital. Isso que Acabei de então, coletar, já aconteceu, o David falou, pô, mas tem digital, doutor.
A perícia de vocês já não identificou? Tipo, como se você jogasse os sprayzinhos. Não, só cheirar, eu vou falar, foi fulano. Igual o Farrur lá, lembra o Farrur? Sim. Ele pegou a droga lá e falou... Aí você joga no computador lá, né? Já vem a foto, o endereço. Já vem a foto, o endereço profissão. e o GPS do momento do cara piscando. Nossa, ele está indo lá, vamos lá. Aí no celular é pim, pim. Exatamente. Segundos, né? Bem Porra, cara, a ideia que o pessoal acha que tem, às vezes é um pouco... A gente pergunta, mas é a ideia que eles têm. E é de verdade isso aí. Os caras têm uma ideia deturpada de como é que a coisa é. Assim, isso eu acho que é o quê? Por conta das séries americanas, né? Que influenciam o imaginário das pessoas, né? Então, que nem lá acontece. que nem lá, assim, é ficção pra realidade americana. Né? Então, o que eu posso dizer, né? Eu acho que, assim, em termos, hoje, aqui no estado de São Paulo, né? Pra polícia científica, em termos de equipamentos, de capacidade de trabalho, cara, eu acho que a gente não perde pra nenhum lugar do mundo. Legal isso aí. A gente, eu tenho uma pergunta se o Brasil é atrasado em relação a outros países. Vocês acabam conhecendo outras tecnologias. Então o Brasil hoje em dia não tá Não. Tá bem colocado no ranking. Que legal, cara. Assim, né? Isso depende muito da atuação do perito lá na ponta, né? Cabe a ele a decisão dele de esmiuçar o negócio ou não, né? Mas assim, acho que em termos de estrutura, dessa capacidade, a gente não perde para nenhum lugar do mundo. Cara, a gente tem casos, depois eu posso até contar alguns, né? Que fala, esse resultado é de CSI. Assim, né? Total. E aí o que acontece, né? Só para voltar um pouco naquela pergunta, eu acho que hoje a gente divide em dois tipos de peritos, né? Você tem um perito que trabalha em local de crime, né? Que é mais ou menos o que a gente está contando aqui. E tem um perito que trabalha em laboratório. E são, apesar de ser o mesmo cargo, né? São trabalhos totalmente diferentes. O pessoal que trabalha em laboratório é uma rotina laboratorial de uma empresa, desses laboratórios, aí assim. Então ele recebe uma amostra e aí ele processa aquela amostra, né? Seja um DNA, seja, vou fazer ali na parte de química, uma espectroscopia. Porque a gente fazia muita requisição lá, né? E chegava de tudo. Chegava da arma, e tinha a faca, aprendeu a faca, vê o potencial lesivo, verifica se dá pra ver se a numeração das espadas, tinha, enfim, os mais diversos tipos de perícia. Tanto que às vezes era até dificultoso, por mais que a gente tinha um manual, mas porque você tem que fazer o pedido certo pro perito, né? No sentido assim, e aí, o que aconteceu nisso aqui? Aí tem a parte de entorpecentes lá, meu. E essa é uma bem legal, porque você vê a evolução das drogas, né? E os peritos têm que correr atrás pra identificar, né? Às vezes, é uma substância ali que não tá naquela lista lá da... Portaria lá, né? Na portaria. Da INS. E aí eles começam a perceber e falam, é uma droga, só que não tá nessa lista. Então não dá nem pra incriminar aquela pessoa, sabe? Tipo, então tem toda essa parte laboratorial, né? E aí eu acho que é interessante, né, pro pessoal saber, que assim, né, você tem pessoas, às vezes, na minha sala, eu lembro da época de Acadepol, tinha pessoa que era pós-doutorado em, sei lá, bioquímica e tal, não sei o quê. Porra, legal aquela pessoa ir conhecer o trabalho de laboratório de crime. Só que a cara dela é ficar no laboratório. Porra, você vê, é a pessoa ideal. A habilidade dela é mais para laboratório, menos para campo, né? Exatamente. E tem gente que, você vê que o cara nasceu para trabalhar na rua, no local de crime. São duas dinâmicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, cara. Totalmente diferentes. Não é todo mundo que se adapta às duas. Exatamente. O cara geralmente vai prender para uma, né? Hoje em dia, se alguém me oferecer a vaga no laboratório, assim, você não ia. Eu falo, Deus me livre. Isso aí. É porque tem gente que quer entrar na... Outra pergunta legal, e você já respondeu, a pessoa pergunta, mas sendo perito, eu não consigo ficar interno, né? Ou sendo PAP, Consegue. O que você quiser, você consegue, tanto interno quanto... Só que aí vem um alerta. Qualquer cargo. Né? Eu acho que assim, pra perito, né? Até pra qualquer cargo. Beleza, o cara ele consegue. Significa que ele vai conseguir? Então eu acho que assim, se a pessoa tem isso e tudo, ela tem que estar disposta a qualquer momento alguém falar, você vai ter que trabalhar na rua e ela não vai poder dizer não. Né?
E a rua, imagina, condição climática, às vezes não é favorável, tem que ser todo chovendo, Trabalhar de madrugada. local não tem iluminação, meio do morro, corpo jogado no lago, é umas coisas assim, né? Não, em local de alta periculosidade, entendeu? Anda de viatura na rua, você tem que abordar de vez em quando. Isso que eu ia te falar, como vocês estão sempre pra rua de viatura, é normal vocês pegar uma mãozinha, né? A famosa mãozinha que fica... Entendeu? Ou não precisa nem sair muito longe, só você descer da base ali, você ficar 5 minutos na frente da delegacia geral, você já arruma... Pode pegar a história da câmera, não? Não, eu tenho uma história que foi assim, e essa eu posso contar. PM andando com a viatura, passa por um carinha, o carinha encara a viatura assim, ó. A hora que a viatura termina de passar, ele pega um paralelepípedo e arremessa contra o vidro da viatura, sem sentido nenhum. Rolê aleatório, entendeu? Pô, a PM não entendeu. E ele ficou parado assim, com a mão na cintura. Porra, a PM, acho que eles, até o PM falou pra mim que foi na dúvida se ele tava armado. Porque ele ria. E de peito aberto, precisa do super-homem. Só que, né, o super-homem com aidético. Aí os PM pegaram, levaram ele pra delegacia. Não sei se é cor, né? Ah, mas eu tô falando da doença, cara. Os caras têm que falar que eu tô igual o Borabil lá, que fez a piada lá. Entendeu? Porra, não foi o que dizer. Quis dizer que é uma doença que pode emagrecer o indivíduo, né? Não foi no critério pejorativo. Respeito quem, né? Quanto mais eu falar agora, mais vai piorar. Então, assim, segue o foi. É igual uma vez eu falei isso aí, eu falei, nossa, o cara magrelo, parecia o cara da Malásia. O cara falou, quer dizer que só na Malásia só tem gente magrela? O cara escreveu pra mim, quer dizer que você tem. Como é que ele falou? Você é xenófobo? Falou isso pra mim, cara. Você tem alguma coisa contra o pessoal da sei lá. Eu falei, ô bicho. Nunca vi alguém da Malásia. Pô, eu nunca vi. A gente fala porque às vezes é jargão, não é na maldade, né, cara? Mas aí levaram o cara lá, o cara 13 lá, enfim, né? O que tem a ver com a história? Sei lá, nada, né? Um pouco. Mas foi isso aí, aí fizeram a perícia na viatura, é isso que eu queria falar. Isso, é. Fizeram... É aquele negócio, né? A gente... Tem que aprender a policial. A gente é policial, antes de tudo. Né? Ah, eu lembro que eu falei isso pra você, sabe por quê? Pode ser besta ou não, mas a gente teve que aprender a pedra. Eu tive que pegar a pedra, colocar no saco, lacrar... E pedir descrição e aí eu pedi descrição e fotografação. E aí foi a pedra lá pra polícia. Realmente. Uma pedra. É uma pedra. É pra ver. Entendeu? Porra. Tal tamanho, tal dimensão ainda. Era. Pô, outra coisa. Tem um potencial lesivo. É igual eu já peguei caso também de celular. Pegou o celular da pessoa, mandou pra perícia. E aí a perícia conseguiu verificar no celular fotos, né, de outros crimes. E através da foto, eu não vou revelar, obviamente, os meios de investigação, mas conseguiu chegar nos autores daquelas fotos ali. Então, um crime levou a outro crime e os caras pegaram uma outra linha de investigação. Então, é muito doido isso aí, cara. Então, e aí, o que eu percebo, cara? E pouca gente fala, eu acho, né? Mas, para um perito que trabalha em local de crime, cara, uma das coisas mais importantes, na minha visão, né? Minha opinião pessoal, né? Do CAM, minha opinião. O que ele mais tem que ter uma característica que ajuda muito, cara, porque parece, é raciocínio lógico. Né? Aí dá vontade de falar, seus filhos da mãe, viu, ficar reclamando da matéria. Não, mas é legal isso aí, tipo, o que você acredita que o cara tem que ter uma característica pra ser um bom perito, né? Não é bom perito, não é só perito, não, eu diria, vou além, bom policial, cara. Bom policial, tá? Exatamente. Porque assim, os maleditos bernardes aí que ficam falando na minha matéria aí, que eu dou aula, pra que eu vou estudar essa porra? Tá aí explicado pelo perito aí, ô seu trouxa. Essa parte do trouxa. Mas é que não enchendo o saco depois. Não é do palhaço que tá fora aquilo lá. O Gustavo perdeu a alegria. Um podcast ficou meio ficou meio assim. Não, pode dizer, os alunos aí sabem que a gente zoa, sim, mas assim, é verdade, porque os caras ficam enchendo o saco. Porra, pra que eu vou ter raciocínio lógico? Tá aí, tá, meu amigo? Porque você tá analisando a cena de crime lá, né, cara? E aí você vê lá uma mancha de sangue. Cara, você tem que olhar aquilo e pensar logicamente qual causa gera aquela mancha de sangue, entendeu? Aí você olha uma lesão e fala, cara, eu preciso achar um instrumento que encaixe nessa lesão, né? Então você vai fazendo
causa e efeito, né? Você vai montando o quebra-cabeça ali. Uhum. E, cara, pra mim isso é puro raciocínio lógico, né? Se não, o que acontece? Às vezes tem aquele cara todo teórico, assim, né? Uhum. E, cara, beleza, ele vai pegar aquele efeito e vai estabelecer a causa. Só que ele vai pôr numa ordem, você vira e fala, cara, que hipótese maluca que você tá inventando. Caos. E tem alguns casos. Não, e tem casos assim. Tem casos aí que você vai caralho. É caso do complexo. Vou dar um exemplo, assim. O que acontece, né? Uma das coisas que eu percebo que gera muitos resultados um pouco discrepantes da literatura, né? É o tempo de morte, né? A gente chama de cronotanatagnose, Uhum. né? É uma disciplina da medicina legal, isso, né? Que é pela putrefação, tudo, você consegue ter uma ideia de quanto tempo aquela pessoa morreu. Só que, cara, eu percebo que isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, varia muito do local que ela tá, da temperatura que fez, é muito variável. Então, às vezes, né, você olha e fala, cara, essa pessoa aqui, pelas características e pela literatura, Uhum. ela morreu em 48 horas atrás, né? Só que aí você pega, o crime foi há 4 dias atrás, assim. Caramba, cara. E gera esses problemas, né? Porque a perícia tá falando uma coisa, só que não bate com a investigação, né? Então, acho que é isso, sabe? Ó, até tirar uma dúvida com você, eu lembro de 2 relatos. Relato foi o seguinte: o cara foi encontrado o corpo dele na cidade, morto dentro de uma casa. Quando a perícia chegou no local, parece que os vermes lá, não sei como é que é o nome dos bagulhos. É. Hã? Qual é o nome do bagulho lá no cara? Fauna cadavérica. Fauna cadavérica não era compatível com zona rural. E olha pra você ver que doideira. Aí, como era compatível com zona rural, então, em tese, iniciou-se o estudo de investigação porque ele não foi morto naquela casa. Ele foi morto numa zona rural e alguém pegou o corpo e colocou ali. Bem como eu já peguei um caso de um cara que eles falaram assim que o corpo tava lá e cheio de inseto. E aí chegou um cidadão lá pra ajudar e pegou um Baygon lá e... Dizem que... Daí não sei se é verdade essa história. Quando o perito chegou, o perito falou, pô, por que você fez isso, cara? Porque pelos insetos daria pra chegar. Não sei se é verdade essa história aí, mas... Assim, existe até uma parte da criminalística, né? Uhum. Esse estudo dos insetos pra você chegar nessa questão aí, chegar no tempo da morte. Eu já fiz um trabalho de perito, você acredita? Não é sério, cara, é sério. Perito é Ó, bom, vê se eu fui um bom perito. A pessoa chegou lá na delegacia com uma lesão. Porra, aí, né, faculdade de Direito, você aprende lá medicina legal. Aí tem aquele mnemônico do Vavá, você lembra disso aí? Não? Você sabe qual é esse mnemônico, Luciano? Isso aí é novo. Não, é real isso aí. Quem me ensinou isso aí foi um médico legista aqui de São José, foi meu professor, doutor Odir. Aposentou já. Grande doutor Odir, se estiver assistindo aí, estiver vivo aí, um abraço pro senhor. Não, pô, não estou brincando, estou falando com carinho, meu professor de coração, cara. Mas o que ele falou? Que a marca, que a cor da lesão identificava o tempo em que aquela lesão ocorreu, né? Que era vermelho, arroxeado, a última amarela e verde, alguma coisa assim. Então eu ali, né, inicialmente fiz um laudo cautelar. Não, eu vi a lesão. Laudo cautelar. Por quê? Não, porque era assim, a menina falou que apanhou um dia antes. Não, apanhei ontem. O negócio tava verde. Aí eu não sei se faz seu... eu só pensei, mas eu falei, se o negócio tá verde, pelo que eu lembro da tabelinha lá, verde já passou mais de uma semana. Então ela não tomou essa porrada ontem, né? Aí eu fiz a minha preliminar, só que só na minha cabeça. É isso que eu ia falar, né? Não falou nada, isso. Não, aí eu falei, você tem que passar por um médico legista, etc e tal. Perfeito. E brincadeiras à par, mas algumas análises superficiais assim são bem próximas da realidade, né? Sim. Lógico, desde feito por um perito, por um papo, eu tô falando de forma brincadeira, mas algumas análises assim conseguem chegar, só que esse cara morreu ontem, Sim. ou esse cara apanhou ontem, etc e tal. Uhum. E se só fazem em local de crime gente morta? Entre aspas. A gente que trabalha no homicídio. Homicídios. Aham. Não, eu não, você chega no local, tem um morto e tem um lá, um cara lá tudo quase morrendo, tá quase partindo. Mas no local? Quando vocês foram chamados, já tinha morrido, já morreu.
Ou esse cara no hospital, ou assim, vamos supor. Não, você concorda que o cara morre, às vezes morre no hospital, né? Não, mas aí, se tiver mais de um, por exemplo, porque se o cara estiver vivo ainda, foi socorrido vivo, o cara estiver vivo mesmo no hospital, a gente não é chamado. Ah, tá. Se o cara estiver vivo. Uhum. O cara, um tá morto e um tá vivo, mas o vivo provavelmente já saiu do local, porque a gente chega depois de um bom tempo. Então, o que Porque acontece? tem todo o processo concessionado, ele vai falar agora. Isso, Tá. normalmente acontece um crime, né? Aí as pessoas que estão ali, se elas não tentam evitar o crime, no mínimo elas chamam a polícia. Correto. Isso. Normalmente chama a polícia militar. A polícia militar chega, ou ela tenta conter o crime, se não for possível, ela chega e vê, isso aqui é um crime, né? Às vezes a pessoa ainda não morreu. Então elas acionam o resgate. Uhum. Aí o resgate vem, muitas vezes o resgate, quando ele chega, constata, fala, não adianta a gente socorrer, porque ele já morreu. Eles constatam o óbito ali. Uhum. Aí o que a polícia faz? Isola o local, né? Preserva aqueles vestígios que ficam naquele crime e avisa a delegacia de polícia. A delegacia de polícia, olha, é um crime, no nosso caso, né? É um homicídio e a gente não sabe a autoria desse homicídio. Aí eles fazem o assessoramento ao DHPP, né? Um acionamento. Filtragem, né, pra chegar ali. Isso, é. Aí a gente chega. E não dá pra, não é assim, o cara morreu, eu cheguei, poxa, vou ligar pro DHPP. Não. Alô, DHPP? Não é isso aí, né? Não é essa dinâmica que as pessoas acham que Ou é. é esse o padrão. Apesar de que... Ou é esse o padrão, né? Vamos lembrar do Bora Bill. Apesar de que, cara, já aconteceu o quê? A gente indo atender uma ocorrência. Cara, Marginal Tietê, em São Paulo, travada, né? A gente andando, travado, o que tá acontecendo, né? Dado momento, a gente passa ali, muitas viaturas da rota, no Paulo. Eles tinham acabado de ter um confronto Uhum. com um indivíduo que estava cometendo um sequestro relâmpago. Nossa. E aí, meu, o cara capotou o carro e tal. Aí quando a gente chegou, aquele indivíduo, assim, né? Ele parecia estar morto. Só que não pode também um policial chegar e falar, não, ele tá morto. Tem que vir um resgate, que normalmente tem um médico, né? Aí o médico faz os testes ali e tudo, e fala, não, ele tá morto, não adianta a gente socorrer. Mais ou menos assim que funciona. Até uma dúvida. Então, assim, você falou que é acionado. Se tem a dúvida se o cara tá vivo ou morto, quem vai até o local, então, é o médico. É o médico que vai constatar ali. Normalmente, quando eles chamam o resgate, O né? resgate é O definido. resgate já define isso. Isso, é. Tá. Só que às vezes um policial, ele chega e percebe que o cara tá morto há Tem muito morte tempo. evidente. Não, e outra, Isso. fora que tem mortes evidentes. Eu chego lá, tem só os... Não, sim, é. Não, é porque realmente isso... Tem a ver. É Tem a um ver. procedimento da polícia militar, via de regra. Tá. Eles chegam no local, se ainda tiver um mínimo de chance, eles acionam o resgate, seja o SAMU, seja os bombeiros. Tá. Mas tem uma situação em que eles chamam de morte evidente. Eles olham e falam, meu, Cabeça. faz tempo. Não é aquele teste, a polícia não chega lá e... Bora, e... É morte evidente. Faleceu há Morte 10 minutos evidente. aqui. Ó, encontrei meu filho morto dentro de casa aqui. Encontrei local de crime, sabe? Às vezes isso acontece. Local de crime interno, né? Uhum. Um familiar chega, olha lá, sangue pra todo lado, horas daquilo lá, né? Sangue já seco no chão ali. É um local de morte evidente. Então não faz sentido também chamar uma equipe de resgate. E uma pergunta que o pessoal faz também é o que é o tal do podrão, que o pessoal fala. O que é o tal do podrão, né? Não me carinhoso. Então, o podrão é uma das coisas que fica na memória de várias vezes, principalmente na memória olfativa. E é um termo totalmente pejorativo, não utilizado no meio... Não é, eu acredito. Não, é verdade. Né? Não, grande por populares. São popular. populares. E a gente até em outros países, né? Acho que na França, a época que eu estive lá, eu ouvi isso, mas aqui não tem. O podrão. O podrão seria um cadáver em avançado estado de putrefação. E é um cheiro inconfundível. Cheiro inconfundível. Isso que eu ia te falar, porque eu brinco. Quando você entra uma coisa que você nunca mais esquece é o cheiro de cadeia, que tem um cheiro peculiar a cadeia. Agora, a gente não faz local, nunca fiz. Mas e quem faz local fala que é um cheiro assim, que nem com máscara, Eu vi no primeiro um desse jeito, né? cheiroso, cheiroso. Tava 5 dias morto dentro do carro. Nossa. Na hora que abriu, imagina. Tava Nossa. borbulhando. Assim.
Não tem como... Dá assim, mesmo de máscara, Mesmo de máscara, e é um cheiro que impregna, até no nariz, Na roupa. impregna na roupa, sabe? É bem insalubre. Bem peculiar. não, Alexandre vem dar aula aqui, outro dia ele pegou e fez assim num pedaço de carne. Pô, olha, Alexandre, porra, isso aí, cara. Eu tava no Tem- frigorífico. Tem gente que gosta, né? Pô, Por causa do cheiro. eu? E aí, mais interessante, cara, que, assim, mesmo de máscara, você sente aquele cheiro e tal. E é bom que você consegue treinar natação no local de crime. Como? Você Aí é um treina- corte aí, João. Como é que é o negócio aí? O perito tem que saber nadar. O pessoal de natação treina apneia, Sim. né? A gente na perícia também, cara. Porque o que acontece? Quando você vai entrar naquele local que é mais cheirão mesmo, ali, Aham. né? Mesmo de máscara, não adianta, você vai sentir cheiro. Então, o que que eu faço, né? Eu vou num lugar mais de boa, vou lá daquele respirada fundo, né? Tem gente que fala que passa bico, os bagulhos assim. Não, é pior. Pior. Abre Pior. as Pior. vias aéreas. Ah, eu achei que fosse uma puta técnica, meu. Então, eu vou daquela respirada fundo, entro, mexo e tal, pego tal. Aí, a hora que não tá dando mais, eu volto. Sai, tá até com as lágrimazinhas no olho. Aí, outra respirada fundo, eu vou, cara. Tipo, dá uma daquela varar a piscina nadando, assim, sabe? Que tem, você falou, lá de fora, nossa, que cheirinho de morto, tipo isso aí. E, ó, e outra tem morto coisa. aqui, Uhum. tá ligado? Aqui, isso aqui no QG, o João às vezes come umas coisas que fala, meu, vou chamar a perícia, tô com cheiro de... Uhum. Uma das matérias, né, provavelmente deve cair nos concursos, né, é isolamento e preservação do local de crime, né? Total. Tá na parte ali do... Vai do cair CPP, tanto na parte da criminalística quanto no processo penal. processo penal, né? Uhum. O que acontece, cara? A gente costuma falar que, assim, nesses locais, são os locais melhores preservados, né? Ah, com certeza. Por quê? Ninguém quer ficar Porque dentro. ninguém quer entrar. Quem quer Ah, tá. Ninguém quer entrar e ficar Tem fuçando. uns aí né? que... uns- Por que eu falo, hoje em dia, meu, com o advento do celular, deve ser complicado, o pessoal deve ficar ali filmando, né? É. Isso aí deve ser uma coisa bem cômoda, né, Bem cara? cômodo. Não, assim, é a imprensa também. A imprensa que às vezes não Tá lá faz ideia. trabalhando, meu, você tá no Datena depois, né? Você aparece lá. Pra caramba. Então, Acontece muito. Já vai pro CH. Ainda mais a gente ali. aí faz lembra aquele policial que fez o olhar do psico? Você lembra Ah, que fez aquilo lá? Cabo Pardal. É o cabo pardal, todo mundo tinha É, que o cabo pardal. É, tava de colete. Também, né? Tem vezes que você recebe na hora, aí você tá fazendo um local de crime, você recebe uma mensagem, você olha. Não, sempre Pô, tô te vendo no É, Datena aqui. sempre tem um. E aí, normalmente, é o Marcos, o Vinícius, que fica lá pelo menos da Agenda Papo. Esses caras não tem o que fazer. Os caras estão dando de folga, eles ficam vendo da Atena. Aí, ó, tô vendo você aqui, tira print e manda no celular. Porra, vai dormir, vai fazer qualquer outra coisa, filho da mãe. Ô, cara, e outra coisa, uma pergunta minha. Você já pegou o local de sacrifício humano, esses ritual maluco aí, cara? Cara, eu acho. Eu não, né? Mas eu acho que já vi alguém comentar que pegou alguma coisa desse tipo. Eu pergunto que, quando eu falei pra você, tem algumas cidades, nos casos que eu trabalhei, é muita zona rural, cara. Uhum. E, pô, você acha que é uma casinha lá, e uma vez os caras chegaram e falaram, tá cheio de pedaços de gente lá. Você vai querer ir lá? Eu falei, não, porque a perícia tem que ir, né? Sim, ó, o que acontece? Há um tempo atrás, o pessoal tava numa investigação e uma das linhas de investigação tinha a ver com uma seita religiosa. Aham. Aí, né? A gente foi cumprir um mandado de busca e apreensão num desses locais, né? Só que a gente não encontrou nenhum Pedaço de gente. Não era isso, com animais. mas, entre outras coisas, encontraram muito, né? Não, Esquisitíssimo. eles faziam sacrifícios com animais. Putz. Nesse caso aí. Eu não sei pra que lado foi ali. Não, eu pergunto, sabe por quê? Porque recentemente saiu uma série aí na Netflix, que tá dando o que falar, né? Eu assisti, achei que ele romantizaram o cara. Tem gente que fez tatuagem do cara. O cara é um puta assassino, serial killer, né? psicopata, meu. E os outros fazendo tatuagem do cara. Tipo, tornando o cara um herói, né? E, cara, era um cara que cortava os outros, colocava dentro da geladeira dele lá, deixava os pedaços lá, né, meu? Então, tem gente que acha que isso é só filme ou é só fora, né, cara? Então, mas isso é até legal, porque gera... Serial killers, Volta né? também na romantização da galera com a carreira policial hoje em dia, principalmente falando que é o caso aqui hoje. Sim, Cargo de total. acho que a gente acabou entrando em outro assunto, mas o que você poderia falar pra galera que tá pensando em ser, que quer ser perito, tem essa vontade, ou que acha, pelo menos... É porque tem uma galera que quer perícia. Que é isso, cara. Às vezes tá legal hoje em dia. Eu, quando fiz o meu, eu não sabia. Tipo, falar, quero entrar. Isso não foi tanto tempo, 2018, né?
Mas agora a galera chega, não, eu quero ser PAP, não, eu quero ser perito, não, eu quero ser agente Já de chega TEL. específico. A galera chega já sabendo realmente o que faz. Eu não sabia o que o PAP fazia até realmente começar a trabalhar. Tem gente que já sabe que perito faz essa coisa, mas assim, o que você pode falar pra galera que romantiza muito? Porque a galera romantiza com a questão de CSI, romantiza assistindo Tropa de Elite, romantiza assistindo Bom Dia Verônica, né? Aí o Bom Dia Verônica também foi Cara, eu olho pra eu falo, mano, eu fico puto pra assistir essas coisas, porque eu falo, mano, se a gente sabe, eu falo, mano, não tem nada a ver. O Alexandre foi Mas, falar assim, pro DH por causa do Bom Dia Verônica. o que você pode falar um pouquinho dessa romantização, até pra tirar um pouco, pra galera ter essa noção que não é brincadeira, não é aquela TV. Porque o dia a dia, depois o cara percebe e às vezes fala, putz, será que era isso mesmo que eu devia ter feito? O que você pode falar pra galera nesse ponto? Acho que é bacana. Eu acho que sim, cara. A gente chegou num ponto que eu acho que... É aquilo que eu falei, né? A gente veio naquela pergunta, perícia CSI, não é? Né? E na minha visão, hoje em dia, eu vejo que assim, em termos de estrutura, equipamento, cara, a gente tem muita coisa, dá pra fazer muita coisa. Então, eu acho que funciona mais ou menos assim. O bom trabalho, né, de você chegar num nível CSI de trabalho, vai ser de acordo com o empenho do profissional ali. Né? Significa o quê? Que você tem toda a estrutura para você fazer esse trabalho nível CSI. Tem estrutura para isso? Tem. Legal, bom saber disso. Mas não quer dizer que todo mundo faça. Correto. Então, eu acho que assim, se a pessoa tem esse sonho e tal, cara, é parecido. Nossos trabalhos ali, né? Então, apesar de ser um pouco diferenciado, né? Nossa situação. Mas, cara, a gente tem muito trabalho que você fala, é nível CSI. Assim. Por exemplo, vou dar um exemplo de alguns casos que eu fiz, né? Vou pegar um diferente, que eu acho que eu nunca contei em podcast. Teve um caso que a gente fez, era uma senhora de idade. Ela tinha, sei lá, entre 60 e 70 anos. Ela morava sozinha. E ela gostava de ajudar as pessoas. Ali era um bairro... assim, não era um bairro tão pobre, né? Mas era um bairro relativamente pobre, né? Periferia de São Paulo. Então, tinham pessoas que às vezes moravam na rua, ou ficavam no bairro ali. Ela falava, faz um trabalho pra mim que eu te pago, né? Faz um trabalho aqui em casa, arruma isso aqui que eu te dou um valor, te pago. Né? Enfim, ela tinha esse costume. Né? Cara, essa senhora, ela foi encontrada na casa dela, morta. Ela foi torturada e cruel, assim, cruel. Né? Ela tinha lesões de tesoura na mão, no rosto. Do tipo, parecia uma tortura mesmo, pra tentar tirar uma informação. Ela foi quase esgorjada, né? Que é quando você corta a parte da frente do pescoço. Né? E ela tinha uma lesão muito profunda na cabeça também. Que, pelo que eu acredito, tenha sido com uma panela que estava no local. Uma panela de pressão. E, cara, o negócio foi tão cruel que a panela de pressão, que é um negócio feito para aguentar pressão, estava amassado. Nossa. E assim, era isso que tinha lá, né? Você vê que foi tudo num cantinho da casa, ali, que aconteceu. E aí, quando a gente chegou, né, tinha uma coisa que chamou atenção. Todas as portas de armários da casa, praticamente todas, estavam abertas, né? E aí você vê portas abertas, o que você imagina? Uma busca. Certo. Né? Pô, alguém tentou encontrar alguma coisa. Informação vai, informação vem, né? O que o pessoal entendeu ali? Que poderia ser isso, né? Ela tinha um cartão que ela recebia um tipo de pensão ali. Então a gente imaginou, pô, a galera devia querer tentar pegar esse cartão. Né? Aí, cara, tem um tipo de análise que a gente faz para tentar pegar DNA, que é DNA de células epiteliais, né? A gente chama de DNA touch. Por quê? Porque, em tese, em qualquer lugar que você toca, você pode deixar um pouco de células epiteliais invisíveis que estão sobre a superfície da sua pele. E se você conseguir coletar aquilo numa quantidade mínima ali, você consegue pegar o DNA da pessoa. Aí, o
que eu pensei? Falei, meu, se a pessoa abriu essas portas, vou coletar dos puxadores dos armários ali, né? E fiz essa coleta, né? Sinceramente, eu não imaginava que poderia dar resultado. Porque, meu, é um contato muito mínimo ali, né? A pessoa vai lá, abre, é muito rápido, muito pouco, né? Mas, diante de toda a situação ali, diante de toda aquela crueldade, eu falei, cara, não custa nada tentar, né? E aí eu fiz essa coleta. Beleza. Antes de chegar ao resultado, o pessoal do DHPP tinham suspeitos. Era um casal, né, de moradores de rua. E no dia a gente até chegou na suspeita, fomos até a residência, só que não tinha ninguém, né? Então a gente não conseguiu entrar. Depois de um tempo, o pessoal conseguiu o mandado, foi cumprir o mandado onde esse pessoal morava. Quando cumpriram o mandado, eles coletaram alguns objetos ali. Estava sumido, né, esse casal. Conseguiram alguns objetos. E depois de um tempo, identificaram eles e levaram para eles serem ouvidos. Eles foram ouvidos pela primeira vez, lá no DHPP, e eles negaram, né? Não, a gente não tem nada a ver com isso, tal. E assim, como não tinha nenhuma prova ali, foram liberados. Quando chegou o resultado das análises de DNA, cara, a única... todos os DNAs deram o perfil da vítima, com exceção dos puxadores de armários. Deu um perfil feminino diferente do perfil da vítima. Ou seja, a última pessoa que provavelmente tocou naquilo ali tinha sido uma outra mulher. E aí, cara, foi genial, assim. O que a investigação fez? Pegaram os objetos apreendidos daquelas pessoas e mandaram para confronto. Né? E aí, a partir de uma calça, que era da mulher daquele casal, chegaram no mesmo DNA. Caramba. Ou seja, o DNA da calça era o mesmo DNA que estava no local de crime. E aí, era daquela mulher. Aí quando pegaram ela, confrontaram tudo, e era ela. Ou seja, cara, foi unicamente a prova pericial ali, Direcionou. Se não tiver, improvável, não ia. e não ia resolver esse crime, entendeu? Você não ia ter provas para poder processar essa É pra pessoa. você ver aonde que faz diferença a proatividade do profissional que tá ali, né, cara? De falar, pô, peraí, meu. Cara, se fosse, sabe, se fosse no momento em que eu não tivesse essa experiência, né, eu poderia pensar, meu, qual a chance de ter DNA nesse puxadorzinho de armário, assim, tá? Então foi Tem um negócio... Edmundo Locar que fala? Edmond Locar. Eu lembro disso aí, fala, Todo contato deixa uma marca. todo contato deixa uma marca. Porque né, a gente fala assim, quem imaginar, por exemplo, que tem DNA na calça de uma pessoa, né? Uhum. Então, assim, porque o pessoal imagina que passa o paninho e limpa. Lembra o pessoal quando vai bom. em novela, né? Não, mas aquelas que bom. novelas que a pessoa pega e tipo assim, eu fiz um crime, deixa eu... Aí passa o paninho, já tá Não, ela. mas é realmente, isso é limpo. Então, se você quiser cometer um crime, pode fazer isso aí que dá certo. Pode fazer isso aí. Cara, porque a gente fala, digamos assim, tem louco pra tudo, né, cara? Então tem cara que faz um negócio e, poxa, vou tentar enganar os caras que são especialistas em fazer isso, tipo de busca, né? Esse tipo de perícia. Que não é uma coisa simples, né, cara? Não é uma coisa... Não é, cara. E assim, querendo ou não, é aquela máxima até dos filmes do Batman, né? Tipo, a polícia desenvolve algo novo, começa a resolver, os criminosos se adaptam àquilo, entendeu? Então, além de tudo, tem esse ponto, né, cara? A gente precisa estar sempre Vai mudando, né? desenvolvendo, né? Pra você ter ideia, quando eu comecei, né, na perícia, isso há 9 anos atrás, já existia, né, toda essa questão do DNA e tal, só que eu percebi que na prática, aqui em São Paulo, né, era algo novo. Né? Acho que essa questão do DNA epitelial, tudo era algo novo até para o próprio laboratório. Né? Então eu lembro da gente, quando entrava mais a fundo, a gente pensar, pô, será que eu encontro DNA em tal objeto? A gente não sabia. Hoje em dia a gente tem certeza que a gente encontra. Então é legal porque, cara, a gente, né, eu vivenciei a aplicação dessa técnica, né, cara? Você vê, a gente está falando sobre essas especializações que os policiais em geral estão tendo, e hoje em dia a matéria de informática, por exemplo, começou a ter um peso muito grande nos concursos.
desde a Polícia Federal, Rodoviária Federal, veio vindo essa onda. Tanto que o diretor da Academia de Polícia, antes desses concursos de 2022, falou, olha, a informática vai vir mais pesado. Hoje a informática está vindo de 30% a 40% da prova. É informática. E aí tem gente que fala assim, mas, pô, pra que precisa de tudo isso aí? Já aconteceu um caso, a gente estava investigando um caso de pedofilia, e aí, vamos lá pegar o computador. A primeira coisa mais óbvia, para quem não é perito, pô, pega o computador, que deve ter alguma coisa nesse computador. E um carinha lá que tava com a gente, um policial, falou assim, cara, meu primo é perito, e pô, ele falou assim que às vezes pode, um cara não vai deixar o negócio no computador, vamos levar esse videogame aí. E aí todo mundo, como assim levar o videogame? O videogame é do filho do cara. Dele, cara, então, vamos levar o videogame e pede perícia no videogame. Eu falei, mas pra quê, mano? Pô, vai que o cara colocou as fotos no videogame. Uma coisa nada a ver, tipo uma coisa assim, que a galera alucinou naquele momento ali. Uma coisa que tava meio improvável. Levou. Não tinha nada no computador. O cara tava salvando os arquivos de pedofilia dentro de um Xbox. Então, assim, porra, umas coisas bestas, cara, mas assim, fora os ladrão que hoje em dia que tudo posta em rede social, os caras usam pra caramba. Sim. Então tem. A gente já tá indo pros finalmente aí, porque eu sei que vocês estão agindo a corrida também. Deep Web, esses bagulho aí. Já relacionou alguma coisa disso aí com crime, ô Canan? Cara, que eu saiba, na parte de homicídios, não me lembro de nenhum caso desse. Acho que tem é porque assim, lá no DLRP, Tem vários setores, né? tem uma parte que é Departamento de Proteção à Pessoa. E lá tem uma delegacia específica para pedofilia, né? E aí, nesses casos lá, acho que já deve ter, né, cara? Eu falo assim, porque já teve de tudo. Aí esse cara falou pra gente, depois ele confessou o crime, ele usava o próprio filho dele pra tirar foto do filho nu pra vender na internet. Nossa. Aí a gente tava... Por isso que eu tô linkando essa história toda, porque no momento que a gente tava fazendo o indiciamento dele, o interrogatório, a pergunta é, onde é que você vende isso aí, cara? Onde é que você vende? Como é que você faz esse comércio? Aí ele falou, faço na Deep Web. E pra gente ali era uma coisa nova. Também. Um olhou pro outro e falou, eu não sei mexer nisso, o que é isso aí, né? De forma, assim, superficial. Então, assim, o crime tá mais evoluído no contexto geral, né, cara? Uma vez eu vi uma correlação, assim, cara, que a internet é um mundo à parte. Né? E lá, cara, tem tanta coisa boa, interessante, tanta informação boa, quanto tá cheio de criminoso, né, cara? Pra golpe, pra tudo, assim, cara. É uma vulnerabilidade que a gente não tem ideia ali. Muita gente pratica o golpe de falar, eu usei a internet pra vasculhar a vida do cara. Ó, a gente tá indo pros finalmente aí, e então eu queria agradecer, Cana, a sua participação. Se deixar aqui, eu sei que tem história pra caramba. Foi um podcast muito legal. Agradecer a participação especial do professor Alexandre, que com toda a sua timidez aqui, né, fez colocações aqui, tipo do Bora Bill aí. E... Ô, cara, eu queria saber que recado você deixa pra essa galera que tá se preparando, que quer entrar pra científica, que quer ser perito, quer ser PAP. O que você diz pra essa galera assim, né? Em relação, pô, estuda, foque, não sei, o que você quiser falar pra essa galera aí que tá assistindo. Galera, eu acho que assim, ó, né? Então, encontre, né, cursos bons pra se especializar, né? Especializar não, né? Pra se preparar, provas, né? As provas não são fáceis, né? A concorrência está cada vez mais pesada. Então, é importante ter um curso bom para preparação. E acho que assim, cara, no Brasil, né, você ser policial é uma coisa muito controversa. Porque são sonhos de muitas pessoas, né? Mas a realidade, muitas vezes, como que eu posso dizer, não é favorável, né? Seja por diversos aspectos aí. Mas quem tem esse sonho, eu acho que assim, tá vindo muita gente com perfil de que tem esse sonho e que nasceu para aquilo, cara. E é isso que a gente precisa. Né? Legal. De pessoas que estão ali dedicando a vida para isso. Entrar pra trabalhar, né? Entrar para trabalhar. Fazer diferença, né, Fazer cara? diferença. Porque a gente brinca, contou várias coisas aqui e tudo, mas assim, afinal de contas é um trabalho como isso aí que você deixa um assassino solto, ou prende um inocente, né, cara? Fora a satisfação, né, cara? Quando a gente consegue, por exemplo, pega um crime que a gente consegue fazer, seja por DNA, ou seja pela papiloscopia, a gente consegue pegar. Cara, é gostoso pra caramba. Você saber assim, puta, veio o laudo, caramba, pegamos. Lembra aquele caso lá? Pô, bingou com fulano, e era aquilo mesmo, poxa.
Aí você fala, caramba, você vai pra casa, você não tem como voltar atrás, não tem como devolver a vida pra vítima, não tem como resolver o problema daquela família, mas você saber que você contribuiu de alguma forma ali pra que, pelo menos que o autor vai pagar. Aí, questão de judicial, Como ele vai pagar, aí é outro outros 500, a gente não entra, não tá na nossa alçada, mas sabe vai haver uma princípio, A satisfação, assim, cara, não tem preço de quando você sabe que foi o seu trabalho ali, contribuiu para que um crime foi esclarecido, cara. Isso não tem preço mesmo. É porque tem aquele negócio, né? Todo mundo que comete, via de regra, 99% comete crime, não quer ser identificado, né, cara? É. O cara vai tentar impedir isso de qualquer maneira porque quer sair isento do que ele fez, né? Então, diante do trabalho da perícia. Cana, obrigado por você ter vindo aí, de Opa, eu que coração, agradeço, cara. viu? Ó, o Xande, cumprimento aqui, Xande, tem que faz parte aqui. Opa, valeu. Então, ó, Xande, quer dar um recado pra galera aí, mandar um beijo pra alguém, pro Carlão? O Carlão, o John tá aqui, tá todo felizinho ali, tá, gostou. Ele fica no Tinder ali, sabia, ô, cara? É. Ele fica sempre no meio do... Quando tá Dando no match, podcast, né? ele fica dando só match, né? Você sabe que ele é o rei do Tinder? E que ele todo só mundo coloca fala? a faixa etária acima dos 45. Não, mas você quer dizer 60. Você tem então já... Não, mas não tem muito o que falar também pra galera aproveitar e agradecer o cara também, o parceiro de trabalho, aqui o Luiz. E só um recado aí, pessoal. Me sigam lá no Instagram. Boa. Boa, fala o Instagram. No Instagram é O Perito Cana. O Perito Cana. Uhum. E tem o da nossa equipe também. Cana com seu com K. Com K. Com K. O Perito Cana, legal. Uhum. Tem o da nossa equipe também aqui, ó. Né? É perícia.homicídios.sp. Legal, a gente vai marcar. Você tem Instagram, Alexandre? Não tem. Não tem? Não, Não, tô perguntando, eu não sei. Não tem. Não, mas é isso aí, galera. Da minha parte é estudar pra Quem quiser falar com o Alexandre, entra no curso que você vai No valer. curso vocês vão falar comigo, com o Luiz. Mas aproveitar, agradecer o cara também. A questão da galera tá vindo agora sendo forte pra perito. Então a gente tem falado pra galera, puxa, vamos estudar, tem muita coisa específica, tem muita... Então é bom eles também terem um pouco de noção, porque às vezes a perícia aqui era um pouco, a gente estava muito longe, né, digamos assim, dos cargos. Ainda agora tem muita nebulosidade quanto às Exatamente. informações da carreira. A verdade é essa. Você vai pesquisar na internet, você encontra, tipo assim, de tudo um pouco e nem de tudo você encontra um Não, pouco. hoje em dia na internet ela tem, legal, porque a gente tem muita informação, mas não tão de qualidade, assim, qualidade é um pouco duvidosa. Entendi. Muita gente falando que, assim, perito é isso, mas o cara não tem noção nenhuma do que ele tá falando. Entendi. Entendeu? Então, Ou por até isso tem, que... mas sei lá, né, cada um... tem, mas você concorda com uma coisa? motivações. Eu falo assim, eu jogo muito a real mesmo, quando eu vou comentar de alguma coisa que eu não tenho propriedade. Uma coisa é você nadar, outra coisa é você nadar no chuveiro, né, cara? É duas coisas distintas, não tem como... você vai ler livro de natação, nada é comparado a você pular dentro de uma piscina. Então é nesse sentido aí. Obrigado de coração mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Pô, as portas estão abertas aí. Eu sei que sua agenda é corrida, mas a gente marca um segundo bate-papo aí pra contar mais aí Fechou. mais história aí. Trazer a IPC inteira aqui. Não, o Alexandre ó. Pô, tem um pessoal legal pra convidar. Pô, pode convidar, Ó, cara. Pode convidar. Só adicionando aí, né? Tem uma carreira de perito e na superintendência tem outras carreiras também. Tem fotógrafo, técnico pericial, desenhista, técnico pericial. Isso aí legal, cara. E são carreiras de nível médio essa, né? Ô, Cana, vê algum parceiro seu, traz aí você vem junto, cara. Beleza. Pra gente bater um papo. Na verdade, você tem que escolher qual perfil de parceiro você quer. Que tem Não, é ele que tudo lá. escolhe. Não, é você que escolhe o que melhor você encaixa. Eu pergunto, cara, quem sabe que parceiro, cara? Você, Ô, não sei se você conhece a Thelma. Conheço, tem uma rocha. A Thelma. E ela é fotógrafa, né? Aham. Ela não é perita, mas ela que explodiu aí e traz todo um pouco do prestígio que a perícia tem hoje em dia por causa dela. Que bacana. Então, um abraço aí, Thelma. Fica o convite também pra você vir aí, gravar um podcast com a gente. Eu assisti uns podcasts dela, legal pra caramba, cara. É porque uma coisa eu falo assim, a valorização do trabalho policial, né, cara? Isso é importante, né, meu? É muito fácil o pessoal tacar pedra, a mídia às vezes recriminar. Sim. Outra coisa é o pessoal mostrar o quão é importante o trabalho, o quão heróico é o trabalho. Pô, que nem você falou, você tá ali, você tá entrando num lugar que você não sabe o que vai acontecer. Em tese, você não tem noção. Você vai lá e vamos ver que bicho tá. Não, e às vezes assim, cara, sabe? É um detalhe que vai resolver aquele crime. E aí, sei lá, no meio de um local de crime lá, você tem o delegado, tem o perito e tal, e foi o fotógrafo que identificou aquilo, foi o papiloscopista, foi o investigador, entendeu? Tipo, o que importa, sei lá, acho que no final das contas é que os crimes sejam esclarecidos. Total.
Então, muito obrigado, muito legal. Agradeço Fica o aí. convite aí para vir com algum parceiro algum legal. Mais legal. Caramba. Não. Algum parceiro. Algum Não. parceiro mais legal. Você tá falando, ele tá atrapalhando, tá vendo? Só... Porra, parecia uma atrapalhação do Bora Ver. Pô, tem um pessoal mais legal lá na equipe, vou tentar trazer. O menino dele é causar no podcast. Entendeu? Eu conheço a história dele, mas eu falei pra ele, onde você tá? Ele falou, tô no local de crime. Um bar chamado Bahamas, não sei onde fica. Entendeu? Tava no bar lá, fazendo local perícia lá. Né? Tinha substância Ainda bem que não era meu plantão. Meu Deus do céu. Pessoal, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi bem legal, particularmente falando. Foi o mais legal. Agora eu tô tentando me queimar aqui. Você quer, O Marco Alexandre tá aqui, mas... você quer mandar um beijo pra alguém? Não. Não? Então tá bom. Abraço pra vocês aí. Valeu. Até o próximo podcast aí. Valeu.